Que belo mundo de cultivo imortal, florescendo em toda a sua glória. Eu estou agachado na porta da loja de conveniência Alívio, observando o rastro de luz de um cultivador cruzando o céu ao longe. Meus olhos transbordam inveja. Eu reencarnei neste mundo há um ano. Vim parar aqui com uma conta de nível 1 de um jogo de cultivo. Minha bolsa de armazenamento estava mais vazia que bolso de assaltado. Depois de passar do desespero à aceitação, abri esta loja de variedades no oeste da cidade de Kingling. Na frente, vendo mercadorias comuns e sem valor. Nos fundos, é onde eu moro. O nome é Loja Alívio porque o meu lema de aliviar as dores é, na verdade, ajudar as pessoas a se livrarem de cadáveres. Ouço uma batida rítmica vindo da porta dos fundos. Um sorriso surge no meu rosto. O cliente chegou. Abro a porta e um brutamontes de 2 metros entra segurando 2 sacos enormes de pano preto. Ele tem sobrancelhas grossas e olhos grandes. Um olhar sinistro e carregado de intenção assassina. Exalando uma aura de pura brutalidade. Velho Keane, esta carga precisa de um tratamento urgente. Urgente. Então o preço dobra. Aqui estão 400 pedras espirituais de baixo nível. Eu me agacho e abro os sacos. 2 cadáveres. Um senhor de uns 50 ou 60 anos. E outro de uns 40. Pele clara e sem barba. O risco é alto e o trabalho é difícil. Adiciono mais 3 vezes o valor. A expressão do brutamontes gela. Sua postura cresce de forma intimidadora, mas eu não me mexo. Apenas dou um sorriso de canto. Não exagere. Esses 2 eram cultivadores do estabelecimento de fundação. Vocês acham que só porque os saquearam e limparam tudo? E esperaram a aura vital se dissipar para trazê-los? Que eu não perceberia. Essas roupas são feitas de seda de bicho da seda celestial. Tecidas com a técnica das 18 tramas. E esse velho aqui nem tinha barba postiça. Preciso mesmo dizer de onde eles vieram. O brutamontes volta instantaneamente ao normal. Ele dá um sorriso sem jeito e levanta o polegar. O dono da loja tem olhos de águia. Tudo bem, mais 3 vezes o valor. Mas tem que dar um fim nisso ainda hoje. Ele, obedientemente, me entregou mais 600 pedras espirituais. Assim que ele saiu, espalhei um pó medicinal. Para eliminar o cheiro de sangue. Arrastei os corpos para o quintal. O negócio da Alívio é justamente ajudar a lidar com cultivadores que perderam a vida em disputas. Neste mundo imortal, existem milhares de métodos de investigação. Se não forem 1000, são pelo menos 800. Mortes causadas por diferentes tesouros ou feitiços sempre deixam rastros. Mas quando eu entro em ação, ninguém consegue rastrear nada até mim. Preparei a mesa. Coloquei o incensário. Acendi 3 varetas de incenso. Senhores veteranos. Se tiverem rancores, cobrem de quem os matou. Se tiverem vinganças, busquem seus inimigos. Só não venham me assombrar. Pelo menos eu vou garantir que vocês descansem em paz na terra. Após resmungar, estendi a mão em direção ao corpo do ancião. No momento em que minha mão tocou o cadáver, uma névoa branca emanou da minha palma. Agarrei a essência do corpo. Ao retrair a mão, havia nela uma esfera de luz branca e suave. A esfera se dissipou. E um livro de capa azul, brilhando levemente, surgiu. Não dei muita importância ao livro de habilidades. Simplesmente o joguei na minha bolsa de armazenamento. E então, levei a mão ao outro corpo. Desta vez, surgiu um pedaço de jade de sangue da largura de 2 dedos. O brilho era suave e polido. A cor de sangue parecia querer transbordar. Era de arrepiar os cabelos de qualquer um. Ergui uma sobrancelha, surpreso. Este jade de sangue é um jade funerário. Deveria ser algo colocado na boca do morto durante o sepultamento. Mas este é diferente, é um jade auspicioso. Uma raridade entre as raridades. Quando o mercado fantasma abrir, dá para descolar uma grana preta. Uma venda dessas garante o sustento por 3 meses. Peguei aquele livro de habilidades de agora há pouco. Introdução aos talismãs de benção. Dei um tapinha na cabeça. O livro de capa azul se desintegrou em luz e entrou nos meus olhos. Momentos depois, abri os olhos. Com um sorriso de satisfação no rosto. Talismãs, selos, inscrições de tinta e alquimia. Este guia básico contém 36 tipos de talismãs. E 9 tipos de inscrições de tinta. Tudo do mais básico. Mas ter acesso a isso mostra que aquele velho não era qualquer um. Suspirei baixinho. Esses 2 cultivadores no estabelecimento de fundação realmente não são moleza. Esse dinheiro não vai ser fácil de ganhar. E esses livros de habilidades também custam caro. Coloquei os 2 cadáveres no caixão de madeira de namu dourado. Após serem preparados, suas expressões ficaram serenas. O cheiro de sangue desapareceu. Parecia até que tinham sido purificados. Preguei a tampa do caixão. E guardei no saco de armazenamento. Mudei meu disfarce. Apliquei resina no rosto. Pinguei fluido espiritual nos olhos. Com o movimento do corpo, encolhi uns 10 centímetros. Transformei-me em um velho baixinho e curvado. Saí pela porta lateral. Misturei-me à multidão no oeste da cidade. Os guardas do portão bocejavam. Nem me deram atenção. Deixei a cidade de Kingling. Segui pela estrada deserta por 1 hora.
À frente, uma floresta negra cobria a crista da montanha. Nas árvores secas, fileiras de corvos negros observavam. Seus olhares sombrios estavam fixos em mim. Eram corvos necrófagos que viviam em valas comuns. Criaturas entre a vida e a morte. Acendi um incenso e o segurei à frente do corpo. Os corvos viraram a cabeça. Pararam de me encarar. Segui adiante pelo caminho estreito. Na névoa fina, túmulos abandonados surgiam por todo o lado. Vultos fantasmagóricos passavam ao longe. Continuei andando com o incenso na mão. Ninguém me incomodava. No meio do caminho, meus passos pararam de repente. Um canto de ópera bizarro ecoou de longe. A princípio, fino como o zumbido de um mosquito. Alguns instantes depois, tornou-se nítido. Era uma voz feminina lúgubre e fria. O rancor na voz penetrava minha mente como agulhas. Mais alguns instantes se passaram. Acompanhando o canto, surgiram sons de gongos e tambores. Uma melodia sinistra e sombria. De arrepiar os cabelos de qualquer um. Forcei a visão para longe. Pela névoa, um grupo de fantasmas vestidos de vermelho flutuava em minha direção. Alguns tocavam música, outros carregavam um enorme caixão carmesim. E outros levavam caixas de madeira com flores vermelhas. À primeira vista, parecia um cortejo de casamento. Mas exalava apenas uma aura fúnebre e rancorosa. Havia mais de 20 fantasmas, todos no 6º nível de cultivo de QI ou superior. E eu também estou apenas no 6º nível. O cortejo flutuou ao meu lado. Quando estavam na metade do caminho, o fantasma que carregava a placa na frente deu um grito agudo. A noiva volta para casa. Minha visão ficou turva por um instante. E me vi deitado em um espaço apertado. Estiquei a mão para tatear. Tudo bloqueado, em cima, em baixo, esquerda e direita. Fui selado dentro daquele enorme caixão carmesim. Fiquei deitado, imóvel, tentando manter a calma. Dava para ouvir vagamente o barulho de gongos e tambores lá fora. O canto de ópera não parava. O cortejo continuava flutuando suavemente. A névoa se dissipou. Uma mansão de estilo antigo apareceu à frente. No portal, 3 grandes letras diziam, Mansão de Defei. A mansão está toda decorada com lanternas e festões. Os convidados lotam o salão. Só que todos esses convidados têm o rosto pálido como a morte. Seus sorrisos estão congelados em seus rostos. Sobre a mesa, há um incensário. Cercando as cabeças ensanguentadas de 3 animais sacrificados. A hora auspiciosa chegou. Levem-no para os aposentos nupciais. 8 carregadores levam um grande caixão vermelho vivo, flutuando em direção ao pátio dos fundos. Após entrarem no quarto nupcial, os carregadores se retiram. Eu empurro a tampa do caixão e saio. Ao lado, na cama grande, está sentada uma mulher vestida de vermelho. Cintura fina, corpo esbelto. Não importa como se olhe, ela parece uma dama de uma família nobre. Mas, assim que a vejo, 4 grandes palavras surgem instantaneamente na minha mente. Intestino de 9 curvas. Um artefato funerário das lendas. Esta mulher não é diferente de uma pessoa viva. Este é um soldado antigo que supera a raça dos fantasmas. Equivalente a um cultivador no nível de estabelecimento de Fundação Juji. Jovem mestre, já que está aqui. Porque não toma um banho e troca de roupa? Será que esta serva não é bonita o suficiente para você? A fantasma fala. Sua voz é sedutora e encantadora. Um lampejo de compreensão passa pelos meus olhos. Com certeza, essa vagabunda sedutora já estava de olho em mim há muito tempo. Ela me viu da última vez que vim para um enterro. Isso não é azar. Era só questão de tempo até este dia chegar. Jovem mestre, por que está tão quieto? É que, ao ver a senhorita, fiquei momentaneamente atordoado. Até me inspirei a compor alguns versos. Respondo casualmente para enrolar. Oh, os olhos da fantasma se iluminam. Será que o jovem mestre poderia recitá-los para mim? Então escuto com atenção. Meu cérebro trabalha rápido. E eu improviso 2 versos que já conhecia. Das nuvens, imagino suas vestes. Das flores, imagino seu rosto. A brisa da primavera acaricia a grade, e o orvalho cintila em sua beleza. A fantasma ouve e fica vermelha até as orelhas. Com um gemido, ela se joga na cama. O vestido vermelho desaparece num piscar de olhos. Restando apenas suas roupas de baixo. Numa pose de quem está pronta para ser colhida. Minha pálpebra treme. Pego um punhado de incenso espiritual e o acendo. E o coloco no incensário. O incenso espiritual é para uso de fantasmas. Pode acalmar a mente. E dissipar os maus pensamentos. Mas qualquer fantasma que queira evoluir não ousaria devorar a energia vital e o sangue de um ser vivo. Isso os transformaria em monstros com a mente aniquilada. O incenso espiritual é o favorito dos cultivadores que encontram e criam fantasmas. A fantasma é uma conhecedora. Naturalmente, ela reconhece que isso, para um fantasma, é algo verdadeiramente bom. Seu corpo balança uma vez. E eu já estou na cama. Ela me abraça pelo pescoço. Seus olhos são sedutores como seda. Qual o seu nome, senhorita? Eu pergunto. Esta serva se chama Kederon. Senhorita Q, você me lisonjeia. Eu respondo com um sorriso forçado. Com o canto do olho, vejo o incenso espiritual queimando. Apenas um terço queimou.
Essa vagabunda sedutora já não aguenta mais esperar. Ela me agarra pelo pescoço. Eu cerro os dentes secretamente, lembrando do meu julgamento anterior. Esta fantasma é um intestino de 9 curvas. Insaciável em seus desejos. Com certeza, é uma masoquista. Rangendo os dentes, eu grito para ela em voz baixa. Deite-se. E com um tapa, acerto suas costas. A fantasma solta um gemido. Quando ela se vira para me olhar, seus olhos estão marejados. As lágrimas quase escorriam pelo seu rosto. De repente, fiquei animado. Essa daí é uma masoquista de carteirinha, com certeza. Jovem mestre, não bata mais. Pela boca ela dizia isso. Mas o corpo era bem honesto. Ficou deitada na cama, sem se mexer. Continuei a chicotear as costas dela. Depois de mais de 10 golpes seguidos, a mulher fantasma soltou um gemido baixo. E não conseguiu mais segurar o choro. Descansa um pouco agora. Vou lá fora cuidar dos convidados. Arrumei minhas vestes. Virei-me e saí. A fantasma ficou debruçada na cabeceira da cama, olhando para as minhas costas com um sorriso bobo. Ela nem tentou me impedir. Afinal, estando aqui, com o meu nível de cultivo, eu certamente não conseguiria fugir. Ao abrir a porta, vi um bando de fantasmas no pátio frontal comendo e bebendo à beça. Quando me viram, todos pararam de uma vez. Seus olhares sombrios se voltaram para mim. Agradeço a presença de todos para prestigiar o evento. Preparei um agrado para os senhores degustarem. Mantive minha expressão serena. Sorridente, tirei punhados de incenso espiritual e os acendi. Coloquei um punhado em cada incensário das mesas. Senhores, não se acanhem. O bando de fantasmas nem pensou 2 vezes. Esticaram os pescoços. E aspiraram o incenso com toda a força. No tempo de queimar meio palito de incenso, eles começaram a cambalear um por um. Asterisco plaft, plaft, asterisco. Caíram todos, um após o outro. Olhei para o incenso espiritual que já havia terminado de queimar nos incensários. Foram 23 punhados de incenso espiritual. Além de um incenso de bodi misturado ali no meio. Mais de 200 bilhões de pedras espirituais. O lucro de 40 dias de trabalho se foi num piscar de olhos. Mas a colheita também não seria pequena. Pressionei os lábios, segurando um sorriso malicioso. Caminhei pelo pátio. E comecei a pegar de cada um daqueles fantasmas. Todos os seus sacos de armazenamento. Soldados fantasmas de baixo nível, preço médio de 50. Nível médio, 200. Nível alto, 500. Eu ia recolhendo e fazendo as contas ao mesmo tempo. Não pude deixar de abrir um sorriso de orelha a orelha. Dessa vez eu ganhei na loteria. Voltei para o pátio traseiro. Olhei para a mulher fantasma dormindo profundamente na cama. Soltei um suspiro de pura lamentação. É uma pena que ela já esteja no reino do soldado fantasma. Minha urna de cinzas não consegue contê-la. Um soldado fantasma vale no mínimo 3.000 pedras espirituais. Que desperdício! Peguei discretamente o saco de armazenamento, em formato de bolsa bordada que estava ao lado da fantasma. Escrevi um bilhete e deixei sobre a mesa. Virei-me e saí imediatamente. Saber a hora de parar é o segredo para viver mais. Ganância demais pode custar a vida. Ao sair da mansão, ainda havia alguns fantasmas desmaiados no chão perto do portão. Mas o nível de força deles era muito baixo. Fiquei com preguiça de recolher o resto. Acendi um palito de incenso purificador. Apertei o passo e comecei a correr freneticamente. Em pouco tempo, a mansão atrás de mim desapareceu, dando lugar a uma tumba antiga, sombria e bizarra. Sobre a tumba, havia um pequeno pórtico de 3 metros de altura, com 3 grandes palavras escritas, Tumba de Tefei. Fiquei um pouco surpreso, mas afastei o pensamento da cabeça. E saí dali o mais rápido possível. Cheguei à borda da tumba fantasma de Inhuai. Encontrei um terreno vazio. E enterrei aqueles 2 clientes. Terminado o serviço, saí apressadamente. Contornei até o sul da cidade. E cheguei a uma funerária isolada. Black Ghost, vim entregar a mercadoria. Lá do fundo, saiu um homem vestindo uma mortalha. Um velho com um rosto sombrio. Envolto em uma aura sinistra da cabeça aos pés. Nem parece alguém vivo. Ele é um atravessador especializado em negociar itens fantasmagóricos. Sua reputação não é das piores. Coloquei a urna de cinzas sobre a mesa. O Black Ghost colocou a mão sobre a urna. Após alguns instantes, aquelas pálpebras caídas se ergueram de repente. Ele me encarou com um olhar penetrante. E soltou um sorriso macabro. Belo negócio, hein? Diga logo o preço. Soldados fantasmas de nível baixo, 163. Nível médio, 32. Nível alto, 9. Total de 181.000. Que tal se eu incluir um conselho de graça? Fechado. Justo. O conselho é o seguinte. É melhor você nunca mais pisar na tumba fantasma de Inhuai. Caso contrário, vai ter uma morte bem feia. Meu rosto fechou na hora. Peguei mais 1000 pedras espirituais e coloquei na mão dele. Black Ghost guardou as pedras. Até as rugas do seu rosto pareceram suavizar. Vejo que você é um homem de princípios, meu jovem. Essas entidades possuem uma marca especial. São subordinados do Rei Fantasma Dul.
Você simplesmente varreu do mapa um dos postos avançados dele. Aqui fora, tudo bem. Mas se você entrar na tumba fantasma de Inhuai novamente. Dei um riso forçado. Agradeci formalmente com um gesto. E dei meia volta. Finalmente entendi de onde veio o título de Tefei. Aquela mulher fantasma insaciável é filha do rei fantasma. Invadir o ninho da filha do rei fantasma. É muito mais grave do que apenas destruir um posto comum. Sorte a minha que usei um disfarce para negociar. Segui por um caminho alternativo de volta ao oeste da cidade. Queimei as roupas e a peruca. Removi o disfarce. E voltei a ser apenas o dono de uma loja de conveniência. Abri as portas para o expediente. Li Gang, o gerente da taverna em frente, bebia chá na entrada. Patrão Qin, abriu cedo hoje, não. Gerente Li, dormi cedo ontem. Aconteceu algo. O que houve? Aquele bando da gangue das Três Montanhas. Foram todos massacrados durante a noite. Não sobrou ninguém para contar história. Dizem que foi o pessoal da firma comercial Wanyong. A gangue das Três Montanhas não seguiu as regras. Pegaram o que não deviam. Meu coração deu um salto. O terceiro líder deles foi justamente aquele cara grandalhão. Que veio me procurar ontem na loja Alívio. E a guarda da cidade. Eles não ousam fazer nada. O pessoal da Wanyong ainda está por lá. E ainda chegaram 2 discípulos da Academia Taoísta Wuliang. Quase saíram no soco. O território da gangue das Três Montanhas foi todo selado. Ninguém sequer recolheu os corpos. Dei uma risada nervosa. Voltei para dentro da loja. Pelo que diabos aqueles 2 clientes brigaram tanto? Se fosse algo comum. A firma Wanyong e a Academia Wuliang. Não estariam tão desesperadas assim. Caramba, com razão aquele grandalhão pagou sem nem reclamar ontem. Eles realmente tinham algo muito valioso em mãos. Sem clientes por agora. Vou aproveitar para testar os novos talismãs no quintal. Após testar os talismãs. Quando eu estava prestes a meditar para recuperar minha energia. A porta da loja explodiu em 1000 pedaços. Em meio aos estilhaços. Um pé pesado surgiu de forma lenta. O sujeito usava um traje azul escuro e parecia ter uns 20 anos. Havia um símbolo bordado em seu cinto. Então você é o dono da loja. O cara que costumava recolher corpos. O jovem abanou o nariz com a mão. Com uma expressão de total desprezo. Realmente, um autêntico limpador de cadáveres. Olhando para você, não parece muito diferente de um defunto. Dando a última palavra. Ele se virou e saiu. 2 capangas entraram logo em seguida. Com expressões arrogantes no rosto. Você deu sorte, moleque. Este é o gerente Qiu, da firma comercial Wanyong. Ele tem um trabalho para você. São 3100, vamos logo. Assim que terminou de falar, o capanga já estava parado ao meu lado. Pela cara dele, se eu ousasse dizer um não, ele me levaria à força. Estou falando com você, tá parado aí por quê? O outro capanga deu um sorriso de deboche. Deixa para lá, a flutuação de energia espiritual desse cara. É no máximo o 2º nível de cultivo de QI. É normal ele ficar paralisado por nunca ter visto 3100 na vida. Os 2 me agarraram pelos ombros e me arrastaram para fora. Eu não resisti. Deixei que eles me levassem. Havia mais 7 pessoas do lado de fora. Todos trabalhavam recolhendo corpos no oeste da cidade. Sorri amargamente para mim mesmo. A firma Wanyong nem se deu ao trabalho de investigar. Foram diretos e brutais. Pegaram todo mundo que já mexeu com cadáveres no oeste da cidade. Pelo menos. Eu fiquei por último. Com o rosto pálido. E minha energia espiritual fraquinha. Eu não chamava a atenção de ninguém. O mais forte entre os coveiros estava no 4º nível de cultivo de QI. Ninguém ligou para mim. Mais uma pessoa se juntou ao grupo. Um cara com o rosto marcado por cicatrizes, no 4º nível de QI. E ele era bem falante. Ele se aproximou de mim. Olhando em volta e baixando o tom de voz. Ei, rapaz, você é novo nisso, não é? Na época da praga no ano passado. Carreguei corpos por alguns dias. Mas depois parei. Eu inventei uma desculpa qualquer. Eu sabia. Desta vez o negócio é grande. A firma Wanyong está pagando bem. Sabe porque o norte da cidade é o mais próspero. Por causa da firma Wanyong. O poder deles é maior que o da Academia Taoísta Wuliang. Ele baixou ainda mais a voz. Aqueles bastardos da gangue das Três Montanhas. Tiveram a audácia de um rei demoníaco. E tentaram dar um golpe neles. Há 2 dias, discípulos internos da Academia Wuliang tentaram roubar as mercadorias do mestre Tong, da firma Wanyong. Foram tentar dar o bote e acabaram perdendo o rumo. O mestre Tong foi ferido gravemente em uma emboscada. E foi aí que a gangue das Três Montanhas se aproveitou. Então, que corpos nós vamos recolher? A firma Wanyong está sendo piedosa. Com medo de uma nova praga. Eles nos contrataram para limpar os restos daqueles canalhas. Quando chegarmos lá, trabalhe direito. Aprenda comigo. Se você se sair bem. Quem sabe não consegue uma vaga na firma Wanyong. Eu dei uma risadinha seca. E não respondi mais nada. Se fosse apenas para recolher corpos. Porque ofereceriam bilhões em pedras espirituais. E porque chamar tantos coveiros de uma vez. Isso não é tão simples quanto parece.
Uma hora depois. Chegamos ao portão principal da gangue das Três Montanhas. O que se via diante de nós era o portão completamente estraçalhado. Lá dentro, uma pilha de carne moída, espalhada por todo o chão de pedra. O cheiro de sangue ali dentro era sufocante. A aura de ressentimento e energia maligna estavam impregnadas no ar. Mais de 100 pessoas morreram lá dentro. Certo, entrem e comecem a recolher os corpos. O capanga gritou com uma voz fina e estridente. O grupo entrou tremendo de medo. Peguei minhas ferramentas para limpar aquela massa de carne que um dia foi um brutamontes. Ele teve a morte mais terrível. Ficou completamente despedaçado. A cabeça dele estava partida ao meio. Peguei o saco e comecei a recolher os restos mortais. Meti a mão discretamente dentro do saco. Ativei a minha habilidade. Uma pequena esfera de luz branca caiu na minha mão. Sem pensar muito. Bati com ela direto na minha testa. Meus passos hesitaram por um instante. Não era um livro de habilidades. Eram 3 fragmentos de um mapa. Eles se gravaram com clareza cristalina na minha mente. Um estalo de inspiração passou pela minha cabeça. Era isso que a firma comercial Wanyong e a academia taoísta Wulian queriam. Continuei recolhendo os corpos com os outros. Quanto mais alto o status do sujeito, pior era a morte. Nenhum deles estava inteiro. O cara de rosto manchado me gritou para ajudar a montar um cadáver. Aproveitei a chance para usar minha habilidade de novo. Esperei até não ter ninguém por perto. Ativei a habilidade no meio daquela pilha de mortos. 12 esferas de luz branca surgiram de uma vez só. Esmaguei todas as esferas. O mapa incompleto na minha mente começou a se preencher sozinho. Em um piscar de olhos, surgiram mais de 40 fragmentos. O mapa estava quase completo, restando apenas 5 lacunas. Montanhas, rios e complexos de edifícios estavam marcados com nitidez. Era tão detalhado que parecia uma miniatura impressa. Aqueles edifícios eram muito mais imponentes que os da cidade de Qingling. O traçado dos rios parecia com as linhas de um talismã. Mas eu não conseguia identificar onde ficava aquele lugar. Com certeza não era perto da cidade de Qingling. Uma hora depois. Ei, garoto. Dá uma olhada aqui, essa tatuagem não parece um palácio. O cara de rosto manchado segurava uma perna, pensativo. Meus olhos se estreitaram. Aqueles desgraçados da gangue das Três Montanhas tatuaram um mapa no próprio corpo. Com razão eu só estava conseguindo fragmentos. Olhei para o outro cadáver. Tinha um dragão azul tatuado nas costas. As garras do dragão seguravam uma montanha cercada por rios. Era outro fragmento do mapa. Senti um frio na espinha. Já era, a gangue das Três Montanhas vai acabar me matando. A firma comercial Wanyong é implacável. Quem viu essas tatuagens aqui vai ter vida para ganhar o dinheiro, mas não para gastar. Eu achei uma coisa. O cara de rosto manchado gritou de repente. Um lacaio veio correndo lá de fora. Ele apontou para a tatuagem e começou a falar sem parar. Os olhos do lacaio brilharam instantaneamente. E ele saiu disparado. O cara de rosto manchado bateu no meu ombro, todo empolgado. Garoto, se isso for útil, pode esquecer aquelas 100 pedras espirituais que eu te devia. Considere isso como um bônus meu para você. Dei um sorriso forçado. Que vontade de esganar esse idiota. Eu estava pensando em como sair daqui ileso. Agora que ele abriu o bico. Já era o meu plano. Logo depois, o gerente que o entrou. O cara de rosto manchado foi lamber as botas dele na hora. Explicou a descoberta em poucas palavras. Um brilho ganancioso surgiu nos olhos do gerente Kill. Ele passou a mão sobre a tatuagem. Ele estava até tremendo um pouco. Finalmente encontramos. Ele deu uma olhada naqueles membros decepados. E abriu um sorriso sinistro. Bom trabalho. Vou multiplicar a recompensa por 10. Agora, comecem a montar essas peças para mim. Se montarem o mapa completo, eu dobro o valor de novo. O cara de rosto manchado quase flutuou de alegria. 20 vezes a recompensa. Mais de 10.000 pedras espirituais. Mas tem um porém. O gerente que o deu um sorriso frio. Eu não confio nem um pouco em vocês. Uma aura avassaladora emanou dele de repente, esmagando todos com sua pressão. A pressão do estágio final do estabelecimento de fundação fez todos tremerem. Ficaram todos paralisados no lugar. Com um movimento casual, ele arremessou algo. Uma dezena de cobras prateadas voaram pelo ar, enrolando-se nos pescoços de todos. Com um estalo seco, transformaram-se em anéis de prata, prendendo-os firmemente. Esta bugiganga se chama Sete Engenhos. Assim que detectar qualquer essência verdadeira, ela explodirá instantaneamente. A cada dia que passa, ela aperta um pouco mais. Em uma semana, vocês serão estrangulados vivos. A única chave mestre está nas minhas mãos. Observando o grupo de cultores de corpos pálidos de medo, tremendo como vara verde, ele assentiu com satisfação. Se completarem a missão, a recompensa será dobrada. A firma comercial Wanyong não decepciona quem trabalha com lealdade. Amedrontados, todos se apressaram em jurar fidelidade, balbuciando promessas sem parar. Muitos ali já estavam com os olhos brilhando de ganância, ansiosos para montar o mapa logo. O gerente que o saiu satisfeito. Ninguém ficou nos vigiando. Pareciam estar bem tranquilos quanto a nós.
Toquei o dispositivo 7 engenhos no meu pescoço. Sorrindo amargamente em silêncio. Esses idiotas realmente acham que, após descobrirem tal segredo, vão sair felizes da vida com o bolso cheio de dinheiro. Preciso dar o fora daqui hoje à noite. Ou não terei outra chance. Ao cair da noite, no pátio da Gang Session, os escultores de corpos montavam o mapa com entusiasmo. Só pararam para descansar quando chegaram na metade. Escolhi um quarto nos arredores para ficar. Coloquei um incenso calmante artesanal no incensário, posicionando-o diante da porta. Após o incenso queimar, uma fumaça azulada pairou sem se dissipar, espalhando-se rente às paredes, como se cobrisse o quarto com uma névoa fina. Esperei até que os roncos ecoassem ao redor. Fechei a porta. Levantei meu manto. E por dentro havia dezenas de sacos de armazenamento pendurados. Retirei 4 talismãs da cigarra de outono. E os colei em cada uma das 4 paredes. Uma leve flutuação de energia surgiu. E os sons externos diminuíram drasticamente. Agora, quem estivesse lá fora, não ouviria absolutamente nada do que ocorria no quarto. Certificando-me de que estava seguro. Peguei um conjunto de ferramentas finas para gazua. Tateei os 7 engenhos no meu pescoço. Fechei os olhos e me concentrei nos detalhes. Peguei uma agulha fina e comecei a bater levemente no anel, ouvindo o som para identificar a estrutura interna. Deduzi visualmente a mecânica, até encontrar o buraco da fechadura. Este anel 7 engenhos é essencialmente uma fechadura de combinação variante. É preciso aplicar pressão em 7 pontos-chave simultaneamente. Olhando-me no espelho, usei agulhas dobradas e fios de ferro finos, inserindo-os pouco a pouco na fechadura. Meus dedos moviam-se com sutileza, ajustando a posição constantemente. Após o tempo de uma xícara de chá, minha testa estava coberta de suor frio, mas meu corpo estava rígido como uma pedra. Prendi a respiração, e com um último movimento delicado, asterisco clac asterisco, o anel de prata no meu pescoço se partiu ao meio, pendurado como uma cobra prateada morta. Removi os 7 engenhos. Sentei-me ali, ofegante, com um sorriso de canto de boca. Quem diria que o que salvaria minha pele desta vez seria justo? Aquela habilidade medíocre de arrombamento. Agora, precisarei de outro truque de baixo nível. Retirei um cadáver que havia pego antes, de uns 20 anos, com o porte físico bem parecido com o meu. Acendi 3 varetas de incenso diante do corpo. Respirei fundo, e comecei a manipular e pressionar as articulações e pontos de pressão do cadáver. Ouviu-se uma série de estalos e ruídos secos. As articulações do cadáver estão todas soltas. Sigo a coluna vertebral e dou um empurrão para cima. Dou um tapinha leve na testa do defunto. Em um instante, a boca do cadáver se abre. Uma lufada de energia de morte acinzentada e ressentimento é expelida. O corpo, antes rígido, torna-se flexível. A pele acinzentada também recupera a cor de uma pessoa normal. Este é um truque básico de quem lida com mortos. Dispersar a energia da morte de dentro do corpo. Isso impede temporariamente qualquer chance de o cadáver se transformar. Agora, preciso fazer este corpo se parecer um pouco comigo. Coloco o colar de 7 elos no pescoço do cadáver. Conecto as extremidades. O anel de prata prende o pescoço novamente. Visto o cadáver com as minhas roupas. Depois, uso técnicas de disfarce para dar os toques finais. Momentos depois, se não fosse pelo rosto diferente, ninguém conseguiria distinguir pelo corpo. Aceno com a cabeça, satisfeito. Ao mesmo tempo, em um pátio em frente à gangue das 3 montanhas, o gerente Q e um jovem de rosto pálido e sem barba estão sentados um de frente para o outro. Bloquear as informações assim não será um problema. O jovem segura sua xícara de chá. Ele franze levemente as sobrancelhas. Assim está melhor. Os de fora vão pensar que ainda não conseguimos nada. Aquele bando de pés rapados fez um bom trabalho esfolando e tratando a pele. O mapa montado ficou excelente. O mapa tatuado. Dá para usar. Embora não seja tão detalhado quanto o original. Basicamente não há erros. Mas o lugar para onde vamos é onde o Lorde Taoísta Zixiao pintou suas obras. Não adianta o mapa ser detalhado se não tivermos competência. No fim das contas, tudo dependerá da nossa força bruta. Espero que nada dê errado. Pelas informações que obtivemos. Anos atrás, o Lorde Taoísta Zixiao veio de longe pelo Mar Morto. Ele não só carregava um tesouro de nível supremo, como também possuía a escritura Taoísta Zixiao. A escritura Taoísta Zixiao. O gerente que os clama em choque. Isso não era apenas uma lenda. Não está perdida. Apenas grande parte dela está incompleta. Mesmo assim, ainda é uma técnica de cultivo suprema, como nunca vimos por aqui. Existem 4 grandes níveis de manuais clássicos. O máximo que nós já vimos foi o nível Lei de alta classe. Se poderei ver uma técnica de nível Escritura antes de morrer. Tudo depende desta missão. O gerente que o reprime seu espanto. Seus olhos brilham com ganância. Eu já tomei todas as precauções. Assim que o mapa estiver pronto amanhã, aqueles que lidaram com os corpos, e até os criados que tiveram contato com isso, todos serão silenciados para sempre. A notícia não vai vazar. Na gangue das 3 montanhas. Do lado de fora do quarto de Qin Yang.
Um homem de preto rasteja pelo chão. Ele desliza silenciosamente até a porta. Com o movimento do pulso. Uma fita se move como uma criatura viva pela fresta da porta. Ela se enrola na tranca. E começa a puxá-la milímetro por milímetro. Todo o processo é absolutamente silencioso. Qin Yang observa a cena em silêncio. Ele fica surpreso por um momento. É como se eu estivesse com sono e alguém me trouxesse o travesseiro. Eu estava justamente matutando em como fugir daqui. Agora que esse ladrãozinho apareceu. Se ele causar um pouco de caos. A dificuldade da minha fuga cai de nível inferno para normal. Que alma caridosa, vindo de tão longe só para me dar uma mãozinha. Qin Yang observa a tranca se abrindo lentamente. Ele suspira suavemente. Vendo que a porta está prestes a abrir. Ele arranca os talismãs da cigarra de outono das 4 paredes. E os guarda na bolsa de armazenamento. Ele hesita por um instante. Pegou outro saco de armazenamento e o prendeu na cintura daquele substituto. Dentro, colocou algumas ferramentas e lanches. Após terminar tudo isso, ele se sentou na escuridão, observando silenciosamente o portão se abrir. Com um rangido, uma fresta se abriu na porta. Uma sombra deslizou pelo chão para dentro. O portão se fechou num piscar de olhos. A sombra se ergueu. E de repente viu Qin Yang sentado no canto. Olhando para ele com um sorriso enigmático. Um em pé, o outro sentado. Ficaram-se encarando por um bom tempo. O homem de preto disse em voz baixa, com uma voz rouca de fumante. Parece que o santo não reconheceu o altar. Que coincidência infeliz. Não sabia que havia um colega de profissão por aqui. Desta vez eu quebrei as regras. Peço desculpas a você, senhor. Por favor, me dê um contato para futuras mensagens. E no futuro, enviarei uma informação de graça como compensação. Ele levantou a mão, fez um gesto. E deu um passo para trás. Essa era a gíria usada entre ladrões. Qin Yang viveu no oeste da cidade por um ano. Como ele não entenderia. Ao ver que o homem de preto estava prestes a chegar à porta. Qin Yang soltou uma risadinha repentina. Sua mente trabalha bem rápido, hein? O homem de preto parou o passo. Eu vou, você fica. Isso foi um mal-entendido. Se o senhor não estiver satisfeito. Outro dia envio 2 informações. Qin Yang se levantou. Uma onda de essência pura surgiu de repente em seu corpo. O dispositivo dos 7 orifícios no pescoço do substituto sentiu a flutuação. E começou a girar lentamente. Não seja impulsivo, isso não será bom para ninguém. A voz do homem de preto tremeu. Você sentiu o cheiro do incenso calmante. O homem de preto ficou atordoado. Tem incenso calmante do lado de fora. E tem aqui dentro também. As 2 fórmulas são ligeiramente diferentes. Ao inalar as 2 simultaneamente, o efeito aumenta em 10 vezes. Qin Yang disse calmamente. É muito mais forte do que esse seu incenso de 3ª categoria. O homem de preto ficou secretamente alarmado. Ele realmente sentiu sua cabeça ficar pesada e tonta. E seu corpo cansado. Droga, caí feito um patinho na armadilha. Irmão, eu me rendo. Ele pegou o mapa de pele humana que havia montado. Estamos ambos aqui pelo mapa. Vamos sair daqui primeiro. Depois resolvemos o resto. Qin Yang assentiu. Com um sorriso radiante no rosto. Consegui o mapa. Isso é ótimo. Abriu a porta para sair. O homem de preto foi primeiro. E Qin Yang o seguiu logo atrás. Ao chegar à porta, o homem de preto parou o passo. Irmão, pode-me dar o antídoto primeiro. Eu te dou metade do mapa. Fechado. Qin Yang jogou uma pílula preta para ele. O homem de preto lançou de volta metade do mapa de pele humana. No instante em que Qin Yang cruzou a porta, uma fita de seda voou do pulso do homem de preto para prendê-lo. Qin Yang deu um sorriso largo. Virou o pulso. E 5 talismãs de combustão, junto com 5 talismãs de bola de fogo, voaram ao mesmo tempo. Bolas de fogo do tamanho de cabeças humanas explodiram, estilhaçando as paredes diretamente. Os talismãs de combustão se transformaram em chamas avassaladoras, incendiando tudo dentro dos quartos ao redor. Sentindo a flutuação intensa, o dispositivo dos 7 orifícios girou velozmente. E com um estrondo, explodiu, reduzindo o substituto a pedaços. Mas que droga! O homem de preto estava chocado e furioso. Desta vez, a voz não era mais aquela rouquidão de fumante, mas trazia uma ponta de agudeza. Vendo que a fita de seda estava prestes a envolvê-lo, Qin Yang soltou um grito alto. O mapa é seu. Com um movimento rápido da mão, ele arremessou aquela metade do mapa de pele humana em direção às chamas ardentes. Com a outra mão em seu próprio corpo, ele ativou em sequência o talismã de vento e o talismã da cigarra de outono. Sua silhueta recuou velozmente. A pessoa de preto saltou de raiva. Mas não podia deixar o mapa ser destruído. A fita de seda que voava mudou de direção no ar, pescando o mapa de volta. Em um piscar de olhos, os rastros de Qin Yang já haviam sumido. Do lado de fora da Gang Sanshan, um grito furioso ecoou. O gerente Qiu, pisando em uma espada voadora, veio voando em alta velocidade. A pessoa de preto ergueu a cabeça para olhar, quase quebrando os dentes de tanto ódio. O gerente Qiu estava no estágio final do estabelecimento de Fundação Juji.
estando armado até os dentes com vários tesouros mágicos. Um som de explosão ressoou. E as chamas começaram a arder. Os cultores de corpos que dormiam avançaram um por um. O mapa sumiu. Um grito agudo veio do meio da multidão. O gerente Kill, ainda no ar, ao ouvir essas palavras, ficou verde de raiva na hora. Ladrãozinho, você quer morrer. Um clarão de espada cortou o céu noturno, chegando ao quintal dos fundos num instante, indo direto para o rosto da pessoa de preto. A pessoa de preto ficou morta de medo. Rolou no chão como um burro para se esquivar. O brilho verde da espada atravessou o local. E as paredes das casas que se estendiam por dezenas de metros atrás foram todas partidas ao meio como se por uma lâmina gigante. Puta que pariu. Isso não vai ficar assim. A pessoa de preto praguejou furiosamente. Virou-se e fugiu. Os cultores de corpos avançaram rugindo de raiva. Cortar o sustento de alguém é como matar seus pais. Sem mencionar que a vida deles ainda estava nas mãos de outra pessoa. A pessoa de preto deu um sulavanco no braço, deslizando pela multidão como se estivesse ensaboada. Sua figura oscilou. E ao tocar o chão, deu um impulso e disparou para longe, saindo da multidão. Ele pegou aquela metade do mapa, com o olhar cheio de dor por ter que fazer aquilo. Rangendo os dentes violentamente, ele expeliu sua essência verdadeira genuine, despedaçando o mapa em mais de 10 pedaços. E os lançou para todas as direções. Vários pedaços foram direto para o mar de fogo. Isso foi aprender e aplicar na hora. Copiando o método de Qin Yang, o gerente Kill, que vinha voando, ficou horrorizado. Sem tempo para persegui-lo, ele estendeu a mão rapidamente para capturá-los no ar. Sua essência verdadeira jorrou, tentando agarrar os fragmentos prestes a sumir no fogo. A pessoa de preto saiu em disparada. Mas ao olhar de relance, sentiu um aperto no coração. O gerente Kill era forte demais. Estava recolhendo os fragmentos muito rápido. Ele não teria tempo para fugir. Rangendo os dentes novamente, suportando a dor no coração, ele amassou o restante dos fragmentos em uma bola e os lançou para todos os lados. Após fazer tudo isso, ele entrou em um beco complexo sem olhar para trás, desaparecendo de vista. Momentos depois, o rosto do gerente Kill estava lívido. Após terminar de recolher os fragmentos, ele os montou rapidamente. Ao confirmar que nada faltava, ele finalmente suspirou aliviado. Já verificou tudo. Um subordinado se aproximou. Tudo verificado. Aquele ladrãozinho invadiu às 4 da manhã. Sabe-se lá de onde ele conseguiu a informação. Mas ele deu azar. Acabou dando de cara com o novato. O novato não conseguia dormir e o descobriu. Pena que foi explodido pelos 7 orifícios. O gerente Kill, com o rosto sombrio, acenou com a mão. Vai e dê um fim em todos esses que lidam com cadáveres. Aproveita o fogo e queima a mansão inteira. O lacaio obedeceu e se retirou. Pouco depois, mais de 10 explosões ecoaram pela mansão. Um mar de chamas se espalhou. E rapidamente engoliu toda a residência. Em um pequeno pátio ao sul da cidade, um homem de preto saiu de dentro de um poço seco. Ele removeu o pano preto do rosto, com um sulavanco do corpo. Sua forma física inflou consideravelmente, transformando-se em um gordinho de pele clara. Ele franziu as sobrancelhas. Estava ofegante. Tremia da cabeça aos pés de tanta raiva. O feitiço virou contra o feiticeiro. Que belo tombo eu levei no esgoto. Moleque, seu vovô gordo aqui nunca vai esquecer de você. O local de descanso final do Lorde Taoísta Zixiao. Uma oportunidade divina perdida desse jeito. O gordinho estava tão furioso que sua gordura balançava sem parar. Na fronteira entre o oeste e o sul da cidade, Qin Yang já havia chegado a outro pequeno pátio. Ele trocou de roupa. Apertou as bochechas e a ponte do nariz. Os ossos de seu corpo estalaram ruidosamente. Sua altura mudou. Sua aparência mudou. Com o disfarce, ele se tornou um jovem de aparência ingênua. Acendeu uma lanterna e abriu a porta para sair. O vizinho, um homem mais velho, colocou a cabeça para fora para cumprimentá-lo. Irmãozinho Wang, você também acordou. Tio Li, onde é esse incêndio? Parece ser lá pelos lados da gangue das 3 montanhas. Aquela gente desgraçada. Nem depois de mortos eles deixam a gente em paz. Qin Yang sorriu e voltou para dentro. Fechou a porta e deitou-se na cama. O antigo dono deste pátio se chamava Wang. Ele morreu na epidemia do ano passado. Eu o enterrei com dignidade. Depois que aprendi as técnicas de disfarce e retração óssea. Criei essa nova identidade como reserva. O coelho esperto tem 3 tocas. Não achei que precisaria usá-la em menos de um ano. Na manhã seguinte, bem cedo, a guarda da firma comercial Wanyong fez uma varredura do norte ao oeste da cidade. O gerente que o estava parado na rua com um semblante sombrio. Seus olhos, como os de um falcão, vigiavam tudo ao redor. Para ele, qualquer um parecia um ladrão. Eles reuniram todos os fragmentos do mapa. Mas ao montá-los, notaram que as bordas não batiam perfeitamente. A parte que faltava era minúscula. Mas quem poderia saber se aquele pequeno detalhe não era a chave de tudo? Alguém teria que pagar o pato por essa falha. A firma comercial Wanyong despachou sua guarda.
E ainda distribuiu dinheiro no oeste da cidade para contratar os valentões locais. A ordem era caçar qualquer pessoa suspeita. Diziam a todos que um ladrão havia roubado mercadorias novas da firma Wanyong. Por um tempo, a cidade ficou em polvorosa. No entanto, isso não tinha nada a ver com Qin Yang. De manhã cedo, os valentões locais bateram à sua porta. Reconheceram o irmãozinho Wang como morador local. Aquele rapaz honesto que cresceu ali desde pequeno. E não deram mais atenção a ele. Qin Yang, todo sorridente, despediu-se dos malandros. E saiu logo atrás para ver a confusão. Caminhando sem pressa, ele chegou ao sul da cidade. A identidade do dono da loja de conveniência no oeste não poderia ser usada por enquanto. Ao pensar naquele mapa gravado em sua mente, Qin Yang sentia uma coceira de curiosidade, como se um gato o arranhasse por dentro. O mais importante, ele quase foi morto por aqueles caras. Se ele não desse um jeito de se vingar, sua cabeça ia acabar explodindo de frustração. Um confronto direto era impossível. O melhor plano seria se infiltrar no local marcado no mapa, passar a mão no tesouro, e deixar aqueles sujeitos de mãos abanando depois de todo o esforço. Tão irritado que quase teve um desvio de QI. Tudo bem, isso é só um pensamento distante por enquanto. No momento, estou apenas no nível 6 de cultivo de QI. Antes eu era tão pobre que nem podia pagar por uma pílula de cultivo de QI. Se eu fosse lá agora, seria apenas entregar minha cabeça de bandeja. Qin Yang balançou a cabeça e suspirou. Ele tocou a bolsa em sua cintura. Sentiu-se um pouco mais confiante agora. Primeiro, vou ao sul da cidade comprar pílulas para aumentar meu cultivo. E comprar alguns tesouros mágicos para me equipar. Ele seguiu todo o caminho até o sul da cidade. Encontrou a pequena loja de itens roubados que tinha na memória. O lugar era isolado. Não havia uma alma viva em toda a rua. Ao entrar, viu um jovem com cara de poucos amigos. O jovem levantou os olhos e lhe deu uma olhada rápida. Estamos comprando. O que você tem para vender? O rapaz perguntou com as pálpebras caídas, sem ânimo. Qin Yang deu um sorrisinho. Ele pegou todos os sacos de armazenamento que ainda não tinha despachado. E bateu todos os 128 sacos de uma vez em cima da mesa. Consegue dar conta disso? O jovem imediatamente endireitou a postura. Ele arregalou os olhos e olhou para Qin Yang. Mais de 100 sacos de armazenamento. Desde quando a cidade de Qingling tem um mestre ladrão tão insano assim? São sacos de armazenamento de baixo nível. Mas o estado de conservação está bom. Te dou 400 por cada um. O total dá 51.200. Fecho em 52.000 para você. Sem problemas. O jovem foi muito ágil. Em poucos instantes, guardou todos os sacos. E entregou uma pequena trouxa de pano. Dentro havia pedras espirituais de grau 3, cortadas no tamanho de uma unha. A cor era muito mais intensa que as de grau 1. Ao guardar a trouxa de pano, Qin Yang se virou para sair. Assim que saiu, viu um rapaz que parecia muito. Um gordinho de aparência amigável entrando. Qin Yang lhe deu uma olhada rápida. O gordinho fez um gesto estranho para o dono da loja. Era o mesmo gesto que ele vira na noite anterior. Um sinal usado para se identificar entre membros. Qin Yang semicerrou os olhos. Este sujeito não tem nada a ver com aquele ladrãozinho magro da noite passada. São tipos totalmente diferentes. Como ele conhece esse gesto? O verdadeiro dono desse gesto já bateu as botas faz tempo. E fui eu mesmo quem o enterrou. Aquele livro de habilidades de arrombamento. Eu consegui justamente do corpo do dono original desse sinal. Encontrei 2 impostores em sequência. Não pode ser apenas coincidência, pode. Qin Yang secretamente marcou o gordinho em sua mente. E seguiu seu caminho. Depois que ele se distanciou, o gordinho também ficou observando as costas de Qin Yang. Com um brilho suspeito no olhar. Esse cara está disfarçado. O jeito de andar e a silhueta parecem muito familiares. Qual será desse sujeito? O gordinho deu uma olhada geral. E desviou o olhar. Não faço ideia. É um recém-chegado de fora. Ele tinha muita mercadoria. O dono da loja não deu detalhes. O que ele acabou de vender? O gordinho entregou 5 pedras espirituais de grau 3. Você conhece as regras. Não posso falar sobre isso sem mais nem menos. O dono da loja recolheu as pedras discretamente. Eu sei, peço desculpas pela minha indiscrição. O gordinho entregou mais 5 pedras. Foram 128 sacos de armazenamento de baixo nível. O dono da loja sussurrou. A pálpebra do gordinho deu um salto. Quantas pessoas esse cara teve que assaltar? Momentos depois, o gordinho saiu da loja. E começou a seguir na direção em que Qin Yang partira. Ao chegar na esquina da rua, ele olhou de relance. E pegou uma pequena trouxa de pano no meio do lixo no canto da parede. Dentro há um bilhete. Ao abri-lo e olhar, a expressão do gordinho muda instantaneamente. Gordinho, a identidade do meu irmão Júnior é útil. Havia uma linha escrita no papel. A caligrafia era medíocre. Qualquer pessoa comum na rua escreveria desse jeito. Sem característica especial nenhuma. E no final, ainda tinha um rosto sorridente desenhado. O gordinho segura o bilhete. Seus braços tremem. Seu rosto está quase ficando verde de pavor.
Um mestre, desta vez trombei com um verdadeiro profissional. Ele reconhece essa bolsa de pano. É daquela lojinha que compra mercadoria roubada. Tão comum que, se jogasse na beira da estrada, ninguém notaria. Com certeza foi aquele sujeito disfarçado de antes. Com razão eu senti que ele era familiar. Afinal, ele esteve-me seguindo o tempo todo. Hoje ele veio propositalmente me ver. E ainda chegou na minha frente. Para que eu não suspeitasse que ele estava na minha cola. Como uma pessoa normal venderia 128 sacos de armazenamento de uma vez. Então ele é o irmão sénior daquele ladrão morto. Ao pensar nisso, o gordinho sente que seu mundo está desmoronando. Ele fica parado na entrada do beco. Seu rosto oscila entre o pálido e o azulado. Após hesitar por um momento, ele range os dentes. Se tiver que morrer, que morra. Já que este mestre se deu ao trabalho de aparecer. Ele certamente quer me atrair até ele. Então ainda há espaço para negociação. Ele respira fundo. E sai em passos largos. Rastreando os vestígios deixados por Qin Yang. Meia hora depois, ele avista a silhueta de Qin Yang. Para sua surpresa, ele entrou na filial da firma comercial Wanyong. O gordinho fica atordoado por um momento. Agachado do lado de fora espiando por um bom tempo. Ele não pôde deixar de sentir uma admiração profunda. Este é o nível supremo de ser um ladrão. Sem nenhum disfarce. Indo logo na firma comercial Wanyong, onde os gastos são os maiores da cidade de Qingling. Gastando dinheiro sem nem piscar os olhos. Até o gerente foi alertado. E enviou alguém para atendê-lo pessoalmente. Ser um ladrão nesse nível. Mesmo que a firma comercial Wanyong fosse roubada agora. Jamais suspeitariam dele. Enquanto pensava, Qin Yang sai da filial. Com o semblante sério e sombrio. Caminhando pela estrada principal. O olhar do gordinho vacila. Ele deu uma olhada para cá com uma expressão calma. Com certeza fui descoberto. Na verdade, Qin Yang não o tinha notado. Sua expressão estava calma porque seu coração estava sangrando. Gastou mais de 300 pedras espirituais. Tendo lucrado menos de 600 no total. Gastar metade de uma vez. Como não sentir dor no bolso. Vir à firma comercial Wanyong também foi por pura falta de opção. Em outros lugares, a qualidade das pílulas é inconsistente. A variedade de ferramentas mágicas é pequena e os preços são altos. E a qualidade ainda não é garantida. Sem outra saída. Só restou vir à firma comercial Wanyong. 5 frascos de pílulas do broto amarelo. Um monte de materiais de primeira para criar talismãs mágicos. E pronto, o dinheiro sumiu. Ele deu uma volta e retornou ao pequeno quintal. Estava-se preparando para fabricar os talismãs. Quando ouviu batidas na porta. Ao abrir, era aquele gordinho de aparência amigável. Irmão, eu errei. Eu não devia ter usado o nome do seu irmão Júnior. Por favor, me poupe. Eu admiro sua seita há muito tempo. Mas eu não consegui encontrar onde ela ficava. Foi apenas um momento de confusão da minha parte. O gordinho começou a falar sem parar assim que entrou. Qin Yang ficou totalmente confuso. Mas logo pensou. Aquele ladrão que eu enterrei realmente tinha uma seita por trás dele. Entre, depois a gente conversa. Qin Yang permaneceu calmo. Sem demonstrar nenhuma expressão. Mas sua mente já estava tramando um plano. Ele levou o gordinho até um quarto lateral. Havia um cadeado enorme pendurado na porta. Qin Yang estendeu a mão e tocou o cadeado. Com um leve movimento. O cadeado se abriu sozinho. Ele o jogou de lado casualmente. E entrou no quarto. Um olhar de compreensão brilhou no rosto do gordinho que o seguia. Sempre ouvi dizer que nas regras da nossa seita, nenhuma fechadura precisa de chave. Pelo visto, era verdade. A mão do irmão sénior deve ser a lendária mão do garanhão branco. Que impressionante, Qin Yang manteve a pose. Abriu a entrada de ar abaixo do fogão. Deu um solavanco com o corpo. Encolhendo seu tamanho pela metade. E deslizou pela abertura de apenas 30 centímetros. Os olhos do gordinho brilharam. E ele se enfiou logo atrás. Lá embaixo havia um espaço subterrâneo. Quase do mesmo tamanho do pátio acima. Tinha de tudo ali dentro. Embora a única saída fosse aquele buraco estreito. Irmão, meu nome é Zhang Zhengyi. O gordinho abriu a boca para se apresentar. Qin Yang o interrompeu com um gesto. Sentou-se calmamente em uma cadeira. E o observou friamente enquanto segurava uma xícara de chá. Comece falando o que sabe. Aquele cara da gangue das 3 montanhas ontem à noite era você, certo? Sobre o mapa. O quanto você sabe? Qin Yang estava sentado de forma relaxada, bebericando seu chá. Suas perguntas pareciam despretensiosas. Mas Zhang Zhengyi sentia que Qin Yang era cada vez mais imprevisível. Ele sabia até disso. Isso confirmou ainda mais as suas suspeitas. O outro já o estava vigiando há muito tempo. E ele não tinha percebido absolutamente nada. O último pingo de esperança em seu coração se apagou. Ele se sentou ali, comportado. E começou a contar tudo o que sabia. Irmão sénior. Sobre o local onde o Lorde Taoísta Zixiao deixou suas pinturas. Eu descobri por puro acaso. Quem diria que o mapa seria destruído pela gangue das 3 montanhas? Agora, receio que muita gente já saiba disso. A Academia Taoísta Wuliang certamente enviará seus mestres. Eu já sei disso tudo.
A gangue das Três Montanhas rasgou o mapa. Mas o tatuaram no corpo. O mapa em pele humana ainda existe. O tom de Qin Yang carregava um certo desdém. Não me diga que você só sabe essa mixaria. Zhang Zeng ficou subitamente ansioso. Essa notícia já se espalhou aos 4 ventos. Como eu poderia saber só isso? Eu também sei que lá, além da famosa arma do Lorde Taoísta Zixiao, a roda celestial de 1000 tesouros. É muito provável que haja parte da herança do cano taoísta Zixiao. Estamos falando de uma técnica divina de nível supremo. Outros podem não saber. Mas eu sei que o Lorde Taoísta Zixiao se intitulava Zixiao, justamente por causa dessa metade do cano taoísta. Qin Yang não demonstrou nenhuma reação. Mas por dentro estava em choque. Aquele bilhete que ele deixou antes foi feito de forma totalmente aleatória. Ele nunca imaginou que teria tamanha repercussão. Ele apenas achou que esse gordinho pudesse ter alguma relação com o ladrão da noite passada. Ele não esperava que esse gordinho fosse, na verdade, aquele ladrão magricela de ontem. Esse sujeito deve ter imaginado 1000 coisas para estar morrendo de medo desse jeito. Será que a seita por trás daquele mestre ladrão que eu enterrei é tão poderosa assim? E não é que ele tem mesmo uma seita? Quanto ao Lorde Taoísta Zixiao, o termo Lorde Taoísta é um título honorífico para grandes mestres. Zixiao é o seu codinome. E Lorde Taoísta é o seu título de nobreza espiritual. Antigamente, quando eu ouvia o pessoal contando vantagem na cidade, ouvi uma história interessante. Dizem que a 10.000 milhas ao norte da cidade de Qingling, há uma fenda que se estende por 1000 milhas, chamada de Canhão de uma Lâmina. Foi criada há milhares de anos durante a batalha entre 2 lordes taoístas. Um deles abriu com um único golpe de lâmina. E aquilo foi apenas o efeito colateral do confronto. Esse tal Lorde Taoísta Zixiao possui o escritório taoísta de nível mais alto. Sua força não deve ser menor que a daqueles 2. Mesmo a gigante Academia Taoísta Wuliang, perto da cidade de Qingling, cujos mestres mais fortes estão prestes a se tornarem lordes taoístas, ainda está a anos-luz de distância dele. O coração de Qin Yang começou a acelerar de empolgação. O local da pintura significa que aquele sujeito, o Lorde Taoísta Zixiao, já bateu as botas. Suas mãos estavam coçando de ansiedade, querendo tocar no cadáver daquele Lorde Taoísta. Embora sua habilidade de saquear cadáveres nem sempre seja confiável, desde que o morto tenha tido algum talento, há grandes chances de conseguir extrair o que ele tinha de melhor em vida. E o maior tesouro de Zixiao certamente seria o seu escritório taoísta Zixiao. Qin Yang ficou ali sentado, com um brilho incerto no olhar. Irmão sénior? O gordinho perguntou com uma cara de preocupação. HM. Qin Yang voltou a si. Lançou um olhar para Zhang Zeng e deu um sorriso amigável. Zhang Zeng, meu caro, está interessado em dar um golpe comigo? Irmão sénior, não brinque comigo. Primeiro, não temos o mapa. Segundo, não sabemos onde fica o local da pintura do Lorde Taoísta Zixiao. Além disso, a firma Wanyong e a Academia Wuliang estão agindo juntas. Com a nossa força atual, seria impossível até tentar tirar vantagem no meio da confusão. Para ser sincero com você, Qin Yang pensou por um momento e tomou uma decisão. Tentar pescar em águas turvas sozinho não vai funcionar. Esse gordinho não é muito forte. Ainda não chegou no estabelecimento de fundação. Mas pelo que vi ontem, ele é liso como uma enguia. Somando isso àquela técnica dele de mudar a aparência física, ele seria muito útil. Eu tenho um mapa. Só não sei como está o preparo da firma Wanyong e da Academia Taoísta Wuliang. Vou notificar os anciãos da minha seita. Mas talvez eles não cheguem a tempo. Se não houver outro jeito na hora, vou ter que levar alguém comigo. Irmão sénior, estou disposto a dar o sangue pela nossa seita. Morreria por ela se fosse preciso. Os olhos de Zhang Zeng brilharam. E ele imediatamente jurou lealdade. Par de palhaçada. Você sabe muito bem como as coisas funcionam na seita. Não tente se fazer de desentendido. Porque eu levaria um estranho como você. Qual contribuição você já deu para a seita? Qin Yang soltou uma risadinha debochada. Zhang Zeng ficou um pouco sem graça. Ele deu um sorriso amarelo. Ah, eu sei disso. As regras da seita são bem peculiares. Não existe almoço grátis por lá. Mas se eu fizer minha contribuição agora, ainda deve dar tempo, não? Enquanto falava, o gordinho tirou vários livros finos de sua bolsa de armazenamento, além de 3 talismãs de jade. Por fim, cerrando os dentes, ele removeu as faixas de seda preta que envolviam seus braços. Irmão sénior, pegue isso primeiro, não seja modesto. Qin Yang olhou para as faixas de seda preta com certa cobiça. Aquilo não era de alto nível. Era apenas um artefato mágico. Mas era extremamente útil. Mas se ele pegasse agora, ficaria difícil enganar o gordinho depois. Ele pegou os livros e deu uma olhada rápida. Técnicas e métodos secretos de baixo nível, incluindo uma técnica de contração óssea que lhe parecia familiar. E as 3 peças de jade. As técnicas secretas das 1000 teias venenosas e a arte do espaço oculto. E tem também aquela técnica de disfarce do gordinho que não deixa rastro nenhum. Essa técnica de transfiguração.
O nível dela é bem alto. É uma técnica da tribo demoníaca para troca de pele. É muito mais sofisticada que um simples disfarce comum. Tudo bem, eu aceito essas duas técnicas secretas. Vá primeiro investigar as notícias. Qin Yang guardou a arte do espaço oculto e a técnica de transfiguração. Ao ver o gordinho com aquele sorriso bobo de orelha a orelha, Qin Yang teve um estalo. Pelas regras da nossa seita, não posso aceitar algo de mãos beijadas. Esta é uma parte do mapa. Vou deixar você dar uma olhada primeiro. Enquanto falava, Qin Yang pegou um papel e desenhou bem na frente do gordinho o padrão de um pico de montanha cercado por 2 rios. Assim que o gordinho viu, seu coração se acalmou instantaneamente. Com certeza é uma parte do mapa de pele humana que ele viu antes. Mesmo que ele não lembrasse de todos os detalhes. Ao olhar agora, ele conseguiu reconhecer. Pode ficar tranquilo, irmão sénior. Vou agora mesmo colher informações. Zhang Zheng foi tão tapeado que nem sabia mais onde era o norte. Ele acreditou piamente na história de Qin Yang sobre vir de Uzhou. Depois de sair, ele partiu como um raio. Foi coletar informações com todo o gás, como se tivesse tomado uma injeção de ânimo. Qin Yang coçou o queixo. Ele mesmo estava intrigado. O que diabos esse gordinho está tramando? Será que ele está tentando me passar a perna? Pensando bem, mesmo que seja um golpe. Nesta fase, ainda é vantajoso para ele. O gordinho definitivamente não sabe que eu tenho um mapa muito mais detalhado e completo. Conseguir notícias sobre o Lorde Taoísta Zixiao e a escritura taoísta de Zixiao já faz o esforço valer a pena. Colaborar com o gordinho e tirar proveito da confusão não é uma má ideia. Escondido na mansão do jovem mestre Wang, Qin Yang manteve as portas fechadas e não saiu. Todos os dias ele tomava pílulas de broto amarelo para aumentar seu cultivo. 10 dias se passaram. Ele finalmente avançou para o 9º nível de cultivo de QI. O próximo passo seria o estabelecimento de fundação. Não há volta após a fundação. A técnica escolhida para a fundação equivale a escolher a direção de todo o seu futuro. Mesmo que mude de técnica mais tarde. Se não houver compatibilidade, o cultivo não apenas será inútil, como também será prejudicial. Em casos graves, pode levar ao desvio de energia espiritual. O mais importante é que a qualidade da fundação construída afeta diretamente o quão longe você pode chegar no caminho do cultivo. E isso tem relação direta com a técnica de fundação utilizada. Se eu não soubesse antes, tudo bem. Mas agora que sei que a escritura taoísta existe, se eu não arriscar tudo por ela, vou me arrepender amargamente pelo resto da vida. Como o cultivo não podia ser aumentado temporariamente, Qin Yang continuou a estudar os talismãs. Antes que pudesse testar o poder deles, ouviu-se uma batida na porta. Aquele gordinho do Zhang Zheng finalmente voltou. Irmão sénior, eu finalmente consegui ouvir algo. O gordinho estava muito animado. Assim que voltou, apressou-se em contar a boa nova. Ouvir o quê? Isso se chama coleta de dados. Qin Yang o repreendeu. Que notícias você coletou? O senhor tem razão, irmão sénior. O gordinho levantou o polegar. Ele estava radiante de alegria. Eu descobri onde fica o local da herança do Lorde Taoísta Zixiao. Afinal, onde fica? Diga logo. Fica nas profundezas da tumba fantasma de Yinhuai, a oeste da cidade de Qingling. Tumba fantasma de Yinhuai. O tom de voz de Qin Yang subiu de repente. Sim. Pensando bem, só poderia ser lá mesmo. Antes eu estava meio intrigado. Parecia não haver nenhuma montanha como a do mapa perto da cidade de Qingling. Afinal, estava lá dentro. Já ouvi dizer que a formação da tumba fantasma de Yinhuai é muito peculiar. Exceto pela entrada principal. Se você entrar por qualquer outro lugar, o que encontrará lá dentro não será a tumba fantasma de Yinhuai. A razão disso é o Lorde Taoísta Zixiao. Por causa da pintura que ele fez lá. Qin Yang deu um sorriso bem forçado. Nestes últimos dias, o pessoal da firma comercial Wanyong e da Academia Taoísta Wuliang já tentaram entrar para sondar o terreno. Mas eles não sabem como acabaram provocando as criaturas fantasmagóricas lá dentro. Dizem que um discípulo de elite que veio da Academia Taoísta Wuliang, com força no nível de 3 elementos de QI, fugiu gravemente ferido logo após entrar na tumba antiga de Yinhuai. Foi um dos generais do Rei Fantasma Dul que atacou. Como assim? Como eles entraram em conflito com o Rei Fantasma Dul? Quem sabe, né? Mas eu ouvi umas fofocas por aí. Dizem que o Rei Fantasma Dul tem um acordo com a Academia Taoísta Wuliang. Os mestres da Academia Taoísta Wuliang não podem pisar casualmente na tumba fantasma de Yinhuai. Já para os discípulos de baixo nível, eles até fecham um olho. Só que, desta vez, dizem que a filha do Rei Fantasma Dul foi abandonada por alguém. O Rei Fantasma está furioso porque a filha não para de amolar ele. Eles deram o azar de chegar bem nessa hora. Explique isso direito. Calma, irmão sénior, não se apresse. O que eu ouvi é que agora parece que chegaram a um acordo. Se eles encontrarem o canalha que abandonou a filha do Rei Fantasma, o Rei Fantasma deixará as pessoas passarem. Caso contrário, qualquer cultivador acima do estabelecimento de fundação que entrar será esmagado como um inseto. Mas, se quer saber minha opinião,
Mesmo que o Rei Fantasma não mova um dedo. Um cultivador no estabelecimento de fundação querendo atravessar as profundezas da tumba de Inhuai. Já seria um osso duro de roer. Você sabe como se chama a filha do Rei Fantasma? O rosto de Qin Yang ficou cada vez mais pálido. Ele perguntou apenas para sondar. Como eu vou saber o nome dela? Mas ouvi dizer que o título dela é de Fei. Fei não deveria ser a consorte do Rei Fantasma. O rosto de Qin Yang estava quase ficando verde. Que consorte o quê? Fei é um título. Tipo um cargo oficial. Que representa um status nobre. Irmão sénior, você acha que se encontrássemos esse cafajeste e o entregássemos ao Rei Fantasma Dul, nós não estaríamos feitos? Irmão sénior. O que houve com você? Sua cara está péssima. Ao ouvir isso, Qin Yang não conseguiu mais manter a compostura. Eu nunca imaginei que neste mundo, Fei não significasse necessariamente uma concubina. Só pode ser brincadeira comigo. O lugar da pintura do Lord Taoísta Zixiao é na tumba fantasma de Inhuai. Como é que eu vou para lá agora? Aquela dondoca da de Fei é filha do Rei Fantasma Dul. E ainda por cima é viciada em ser maltratada. Agora a coisa ficou russa. Se ela fosse apenas uma amante do Rei Fantasma, ainda estaria bom. Morando sozinha daquele jeito, certamente não seria muito valorizada. O Rei Fantasma não iria necessariamente começar uma guerra por causa dela. Mas eu nunca esperava que agora ela fosse a filha do Rei Fantasma. Se eu realmente bater na porta deles, o Rei Fantasma Dul com certeza não se importaria em esmagar um peixe pequeno como eu. Para vingar sua filhinha querida. Irmão sénior. O gordinho estava com uma cara de total confusão. Irmão sénior, o senhor está bem? Eu estou bem. Só tive uma ideia de repente. Ainda não pensei em como fazer. A propósito, você tem alguma pista sobre aquele tal cafajeste? Irmão sénior, porque perguntou isso do nada? A confusão no rosto do gordinho aumentou. A ideia que eu tive depende justamente desse sujeito. Primeiro me conta o que mais você descobriu. Não há muitas notícias sobre esse cafajeste. Só ouvi dizer que ele deve estar na cidade de Qingling. Ele não deve ser muito velho. Provavelmente é só um rostinho bonito sem muita habilidade. Assim vai ser difícil de encontrar. Quem disse que precisamos encontrar o cara de verdade? Só queremos nos infiltrar primeiro. Qin Yang tinha uma expressão de quem estava decepcionado com o lixo. O gordinho subitamente entendeu tudo. Ele olhou para Qin Yang com um rosto cheio de admiração. Irmão sénior, o senhor é muito corajoso. Se o Rei Fantasma Dul descobrir isso, temo que teremos uma morte bem feia. Você teria coragem de desistir? Claro que não. O gordinho foi bem sincero. Então pronto, está decidido. O gordinho assentiu repetidamente. Seus olhos giravam, tramando algo. De repente, ele abriu a boca e perguntou. A propósito, irmão sénior. Eu ainda não sei o seu nome honorífico. Meu sobrenome é Qin, não miúde. Qin Yang respondeu casualmente. Ele semicerrou os olhos levemente. E deu um tapinha no ombro do gordinho. Irmão Júnior, vou incomodá-lo para ocultar mais informações. Quando o pessoal da firma comercial Wan Yongida, Academia Taoísta Wuliang agirem, daremos um jeito de entrar junto com eles. Tudo bem. O gordinho se virou e partiu. Ao sair pelo portão do pequeno pátio, ele olhou para trás e resmungou mentalmente. Esse irmão sénior Qin Yud com certeza me deu um nome falso também, não. Essas pessoas que saem dessa seita realmente têm seus truques na manga. Ele mente e trapaceia com tanta naturalidade, que perigo. Depois que o gordinho saiu, Qin Yang pegou 2 livros. Técnica de ocultação espacial e técnica de metamorfose. Para sua surpresa, a técnica de metamorfose, que era mais difícil, foi mais fácil de aprender. Já a técnica de ocultação espacial, mais simples, ele ainda não pegava o jeito. Tinha apenas o básico do básico. Pensando bem, deve ser porque ele já dominava a técnica de encolhimento ósseo com perfeição. O que facilitou o aprendizado da metamorfose. Ele ativou o encolhimento ósseo para mudar o corpo. E usou a metamorfose para ajustes finos. Em instantes, Qin Yang parecia ter-se transformado em outra pessoa. Somando isso à maquiagem caseira para mudar o tom de pele. E após trocar de roupa, ele era um homem completamente diferente. Observando-se no espelho por um momento, Qin Yang soltou um sorriso discreto. Nem ele mesmo conseguia ver falhas no disfarce. O nível dessa técnica de metamorfose era maior do que ele imaginava. O gordinho provavelmente não tinha ideia disso. Caso contrário, não a teria entregado tão facilmente. Com a mudança de visual completa, Qin Yang saiu silenciosamente da mansão, seguindo direto para o portão oeste da cidade. No meio do caminho, ele olhou de soslaio. Parou por um breve instante. E virou a cabeça para olhar. O gordinho estava na porta do posto da firma comercial Wanyon. Não se sabe o que ele disse à outra pessoa. Mas foi convidado a entrar por um lacaio que saiu de lá. Ele já tinha visto aquele lacaio antes. Era o braço direito do gerente Kill. Qin Yang teve um estalo mental. E um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Esse irmão júnior, chamado Zhang Zengyi. Com certeza não é flor que se cheire.
Ou ele já percebeu há muito tempo que eu não sou nenhum irmão sénior da seita. Ou ele realmente acredita que eu sou. Mas mesmo assim não hesita em passar a perna. Ele é um trapaceiro sem escrúpulos. Basta ouvi-lo falar para saber que essa tal seita é só conversa fiada. Provavelmente não é uma seita ortodoxa. Já que o plano é pescar em águas turvas e se infiltrar lá dentro. Ajudar de feia a encontrar o tal canalha. Se é verdade ou mentira, tanto faz. Ferrar os outros não é tão prático quanto ferrar o próprio irmão sénior. Sem falar que a ideia foi do próprio irmão. Qin Yang não teve pressa em partir. Ele apenas se sentou em uma casa de chá logo ali na frente. Em pouco tempo, o gordinho foi acompanhado por um lacaio até a saída. A atitude deles havia melhorado visivelmente. Depois que o gordinho saiu, ele começou a serpentear por vários becos. Ele estava indo ao encontro dele. Pouco depois que o gordinho se foi, o gerente que o saiu de lá de dentro. Ao seu lado, havia um mestre do estabelecimento de fundação. O homem sacou uma bússola. Deu uma olhada rápida. E seguiu na direção do gordinho. Mantendo um passo firme e constante. Qin Yang ergueu sua xícara. Bebeu o último gole de chá. Deixou casualmente uma pedra espiritual na mesa. Saiu calmamente da casa de chá. E seguiu para fora da cidade. Ao sair, ele olhou para trás. Com um leve sorriso no canto da boca. No fim das contas, aquele gordinho ainda é muito ingênuo. O objetivo final é se infiltrar. Basta atravessar a área de influência do Rei Fantasma Dul. E chegar às profundezas. Pena que você não tem o mapa. Então só te resta se misturar com o pessoal da firma comercial Wanyon. Mas eu não preciso disso. Agora, você terá que aguentar o tranco. Meu caro irmão Júnior. Seu irmão sénior sempre estará um passo à frente. Qin Yang apertou o passo. Saindo da cidade sem pressa. Havia muito mais gente perto do cemitério público. O pessoal da firma Wanyon e da Academia Taoísta Wuliang apareceram. Eles até chegaram a trocar golpes com o Rei Fantasma Dul. Qin Yang não deu atenção a essas pessoas. Atravessou o cemitério com passos largos. E passou pela floresta sombria. Uma névoa fina subia ao redor. E a energia Yin ficou subitamente mais forte. Ele já havia entrado nos domínios da tumba fantasma de Yinhuai. Sua visão ficou turva por um instante. Dezenas de fantasmas surgiram diante dele. Espalhados sobre os túmulos abandonados ao redor. Olhares sinistros fixaram-se em Qin Yang. Chamei alguém que manda aqui para falar comigo. Eu já encontrei a pessoa que o Rei Fantasma está procurando. Mesmo cercado por dezenas de fantasmas. Qin Yang não se abalou. Desta vez é diferente da anterior. Agora, só usando meus talismãs. Eu poderia aniquilar essas dezenas de soldados fantasmas. O gordinho vagava pela cidade. Nem muito rápido, nem muito devagar. Mas agindo de forma extremamente ardilosa. Após dobrar algumas esquinas, ele desapareceu. O gerente Qiu, acompanhado por 2 mestres de fundação, rastreava-o pessoalmente. Ao chegarem, encontraram apenas uma peça de roupa do gordinho. A expressão do gerente Qiu ficou um tanto carrancuda. Depois de encarar a roupa por um tempo, ele subitamente começou a rir. Nada mal, ele realmente tem algum talento. Um pirralho no estágio de DNG que conseguiu se livrar de nós. Parece que o que ele disse tem um fundo de verdade. Ele tem habilidade e é um cara de pau. Disposto a trair o próprio irmão sénior. Esse moleque terá um futuro brilhante, com certeza. Ao lado, o homem que segurava a bússola. O homem de meia idade guardou a bússola e assentiu. Verdade, esse gordinho é cauteloso o suficiente. Conseguir escapar do meu rastreamento. Imagino que o tal irmão sénior dele também não seja alguém comum. Não é de admirar que tenha encantado a filha favorita do Rei Fantasma Dul. Agora depende dele. Mas... Gerente Qiu, você vai mesmo levar esse gordinho junto. Se tivermos que levá-lo, que levemos. Por mais liso que ele seja, ainda é apenas um nível de DNG aqui. O lugar onde aquela pessoa pintou. Mesmo para nós, qualquer descuido pode ser fatal. Não passam de formigas. O pior é que não dá mais para esconder essa informação. Não temos escolha a não ser arriscar tudo com essa jogada. Se pudéssemos esperar mais um mês. Até que os mestres veteranos da firma chegassem. Nem o Rei Fantasma Dul poderia nos impedir. Só de pensar naquele gerente Qiu, sinto um ódio mortal. Se não fosse por aquele ladrãozinho naquele dia. Eles não estariam sendo forçados a fazer isso às pressas. Não perca a paciência. O Lorde Taoísta Zixiao. Que tipo de figura lendária ele era? Há 5.000 anos, ele abalou o mundo inteiro. Se ele não tivesse desaparecido de repente. Hoje, nem mesmo os figurões por trás da nossa guilda teriam o direito de olhar nos olhos dele. Não importa quantos mestres enviem. Para um Lorde Taoísta, todos são meros insetos. Talvez a situação atual não seja tão ruim assim. A expressão daquele homem de meia idade permaneceu calma. Ele parece bem despreocupado. Por outro lado, o gordinho despistou os 2 perseguidores. E voltou mais uma vez ao pequeno pátio. Bateu na porta, mas não houve resposta. Ele entrou de fininho. Encontrou um bilhete deixado sobre a mesa. Irmão Júnior Zhang, encontrei uma pista crucial. Fui atrás daquele sujeito.
Nos vemos amanhã nos arredores da tumba fantasma de Inuai. O gordinho segurava o papel, com o rosto mudando de cor a cada segundo. Após um longo tempo, ele bateu o pé e rangeu os dentes. Ele se virou e foi embora. Na entrada da tumba fantasma de Inuai, Qin Yang estava cercado por dezenas de membros do clã fantasma. Em pouco tempo, uma aura fantasmagórica transbordou. E um corpo espectral se materializou de forma sólida. Um soldado fantasma com rosto sombrio caminhou em sua direção. Você sabe quem é a pessoa que Edfei está procurando. A postura desse soldado fantasma era feroz. Ele exalava uma energia maligna muito densa. Esse espírito maligno está, no mínimo, no estágio final do estabelecimento de fundação. Isso mesmo, é o meu irmão júnior, Zhang Zenghi. Eu sei que ele esteve na tumba fantasma de Inuai antes. E depois que ele voltou, ele vendeu secretamente centenas de prisioneiros fantasmas. Qin Yang ignorou a sensação de queimação em seus pulmões. Ele respondeu com uma expressão neutra. Onde ele está? Ao ouvir essas palavras, aquela aura maligna, que já era densa, explodiu violentamente, transformando-se em uma fumaça negra como breu, que disparou em direção aos céus. Qin Yang foi arremessado para longe pelo impacto. Rei Fantasma Dul. É assim que o seu mestre ensina vocês a trabalharem. Pego de surpresa pelo impacto, Qin Yang não pôde evitar ficar furioso. Ele estendeu a mão e a virou. Um pergaminho de 30 centímetros apareceu em sua mão. Pontos de luz espiritual flutuavam sobre o pergaminho. A energia espiritual surgiu em ondas. A densa energia ina ao redor foi sugada por uma força invisível, transformando-se em um vendaval uivante. Uma aura extremamente perigosa surgiu de repente. O soldado fantasma de dentes cerrados parou bruscamente. Ele olhou para o pergaminho na mão de Qin Yang. Sua expressão facial voltou lentamente ao normal. Se você veio trazer informações, nós seguiremos as regras, naturalmente. O que você quer? Simples. Só quero saber porque a firma Wan Yong e a Academia Taoísta Wuliang se interessaram de repente pela tumba fantasma de Inuai. O soldado fantasma encarou Qin Yang fixamente com seus olhos negros. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Se você nos der a resposta que queremos, nós lhe daremos a resposta que você procura. Meu irmão júnior, Zhang Zenghi, está na cidade de Qingling agora, junto com o pessoal da firma Wan Yong. Se nada der errado, eles virão para cá amanhã. Ele tem um artefato mágico para ocultar sua presença e aparência. Quando a hora chegar, você só precisa procurar por um gordinho que parece ter uma cara de santo. Aquele ali é o meu irmão júnior, Zhang Zenghi. Já que ele teve a sorte de cair nas graças de Edfei. Eu, como seu irmão sénior, naturalmente, não posso deixar que ele seja um canalha desalmado. Quem sabe no futuro não nos tornamos até parentes. Qin Yang estava apenas falando abobrinha, mas falava com uma convicção impressionante. O soldado fantasma de presas, ao ouvir isso, acabou acreditando em quase tudo. Havia tantos detalhes minuciosos ali, que ninguém, exceto os envolvidos, saberia. Ao olhar para Qin Yang novamente, ele não pôde evitar sentir um profundo desprezo. Mais um oportunista rasteiro, que para bajular o rei fantasma, seria capaz de vender até o próprio irmão. Aqueles cultivadores que tentavam entrar na tumba fantasma de Inuai só queriam alcançar as profundezas e nada mais. O trato está feito. Vá descansar primeiro. Se o que você disse é verdade ou não, será verificado amanhã. O soldado fantasma não quis mais papo. No fundo, ele já estava 90% convencido. E nem suspeitou das intenções de Qin Yang. Afinal, o rei fantasma Dul era o soberano da tumba fantasma de Inuai. E o que não faltava era gente querendo uma boquinha. O melhor jeito seria casar com a filha do rei fantasma. E se ele não podia, que o fizesse o irmão, dava no mesmo. Qin Yang foi levado por alguns membros do clã fantasma. Seguiram por uma trilha estreita em direção ao horizonte. Quanto mais avançavam, mais assombrações apareciam. Nas colinas desoladas e cumes selvagens, tumbas abandonadas surgiam por toda parte. Nos dois picos à frente, era um amontoado sufocante, com pelo menos 1000 covas de criaturas fantasmagóricas. Meus caros amigos, para onde exatamente vocês estão movendo? Para a mansão do rei fantasma, obviamente. O fantasma ao lado respondeu de forma direta, olhando para ele com os olhos cheios de deboche. Qin Yang se cerrou os olhos e ficou em silêncio. Ele seguiu comportadamente, mas, por dentro, quase caiu na gargalhada. A mansão do rei fantasma. Isso já ficava no coração da tumba fantasma de Inuai. Se ele tentasse se infiltrar sozinho, as chances de sucesso seriam ridiculamente baixas. Após caminharem por quase uma hora, no centro cercado pelos picos frontais, um complexo de edifícios negros surgiu subitamente. Todas as construções eram de uma cor uniforme. Sombrias, solenes e imponentes. Qin Yang olhou para longe, observando além do complexo de edifícios. Dois picos se uniam criando uma fenda estreita no céu, por onde um rio fluía sem parar. As águas pareciam uma linha branca caindo do firmamento. Ali era exatamente onde o mapa marcava a entrada. Finalmente encontrou um lugar que batia com o mapa.
mas o coração de Qin Yang não sentiu muita alegria. Com um rápido olhar, viu que o lugar estava infestado de postos de guarda. Em cada direção, havia 4 estátuas de 30 metros, robustas e colossais. Fantasmas gigantescos com uma aura sinistra que tocava o céu. Os olhos dos gigantes eram como lanternas enormes, iluminando tudo ao redor, vigiliando constantemente cada canto. Qin Yang sentiu um frio na espinha ao ver aquilo. De repente, percebeu que estava brincando com fogo. Seu plano de pescar em águas turvas parecia ter uma falha. Ele esqueceu da sua própria força limitada. Afinal, ele era apenas um mero praticante de DNG e cultivo de energia. Tá parado aí porque, anda logo. O fantasma que o escoltava mostrou seu desdém, satisfeito ao ver a cara de choque de Qin Yang. Qin Yang seguiu calado, dando apenas uma última olhada para trás. Em seus pensamentos, ele resmungou: meu caro irmão júnior de ocasião, é melhor você dar o seu máximo agora. Pode-me ferrar até a morte, não precisa ter cerimônia. E assim, ele seguiu sob a custódia dos fantasmas, entrando por um canto remoto da cidade fantasma. Uma casa de pedra que não se diferenciava muito das outras construções. Não se via nenhuma porta grande por perto. Apenas uma camada de névoa negra a envolvia. Ao ser trazido para cá, uma fenda se abriu na névoa negra. De dentro, saiu um membro da raça fantasma vestindo roupas verdes. Este é o que veio vender informações. Um lampejo de compreensão passou pelo rosto de Xiaoli. Ela mediu Qin Yang de cima a baixo. Sem dizer muito, ela o guiou em direção à névoa negra. Chegando em frente, Xiaoli ativou um medalhão de comando. A névoa negra se abriu em uma fenda. Depois de entrar, Xiaoli viu Qin Yang olhando para seu medalhão. Ela deu um sorriso frio na mesma hora. Esta névoa negra suga almas e corrói ossos. Dentro dela, há inúmeros insetos venenosos invisíveis a olho nu. Apenas a combinação do medalhão e de uma técnica secreta pode repeli-los. Uma vez dentro desta prisão negra, é simplesmente impossível escapar. Mesmo que conseguisse fugir daqui, lá fora, você morreria ainda mais rápido. Qin Yang, naturalmente, sabia disso. Se ele aparecesse sozinho na cidade fantasma agora, com certeza teria uma morte terrível. Entrando na prisão negra, a expressão de Qin Yang ficou um pouco sombria. O interior da prisão negra era bastante espaçoso. Não se viam barras de cela. Cada cela individual era separada por uma fina névoa negra. A maioria das celas estava vazia. Surpreendentemente, nas celas com prisioneiros, mais da metade eram cultivadores vivos. HMPH. Fique quietinho aí. Todos estes vieram para vender informações. O sorriso do carcereiro era sinistro. Ele empurrou Qin Yang para dentro de uma cela. Qin Yang finalmente entendeu porquê. A interação anterior foi tão breve. Acontece que, antes, algum desgraçado audacioso veio vender informações falsas. De repente, um grito miserável ecoou pela prisão negra. Qin Yang olhou na direção. Um cultivador em uma cela estendeu uma mão para fora da fina névoa negra. Aquela mão, a uma velocidade visível a olho nu, transformou-se em osso branco. A fina névoa negra o envolveu. O osso branco rapidamente se desintegrou e desapareceu. O cultivador retraiu a mão. Na ferida, a névoa fina subiu rapidamente. Em uma ou duas respirações, metade de seu antebraço desapareceu. O cultivador rangeu os dentes. Sacou uma espada longa e golpeou o próprio ombro. O braço foi cortado na altura do ombro. Depois que o braço amputado caiu no chão, desintegrou-se ainda mais rápido. Em 2 ou 3 respirações, desapareceu sem deixar vestígios. À distância, o carcereiro que acabara de chegar à porta olhou para trás. Ele zombou. Virou-se e foi embora. O grupo de pessoas nas celas ficou em silêncio como cigarras no inverno. Qin Yang ficou parado em sua cela, olhando para as paredes feitas da fina névoa negra ao redor. Seu coração batia descontroladamente. Isso não é sugar almas e corroer ossos. Isso é ser devorado até não sobrar nada. Não é de admirar que não haja um único carcereiro nas celas. As pessoas que são trancadas aqui nem são revistadas, nem são acorrentadas. Com essa névoa negra, para que se dar a todo esse trabalho? Não havia a prisão que ele esperava. Naturalmente, não havia fechaduras. Para escapar, ele teria que pensar em outro jeito. Qin Yang apalpou sua bolsa na cintura. Ele murmurou para si mesmo. Espero que tudo que ouvi dizer seja verdade. Um dia se passou. Ao meio-dia do segundo dia, quando o sol estava em seu pico, um grande grupo de pessoas da firma comercial Wanyong invadiu o cemitério, indo direto para a tumba fantasma de Yinhuai. Dezenas de cultivadores invadiram o local. Eles enfrentaram as criaturas fantasmagóricas que guardavam a entrada. Gordinho, onde está o seu irmão sénior? O gerente Qiu, com uma expressão sombria. Tinha um olhar assassino. Ele encarava Zhang Zheng fixamente. Acho que ele se atrasou por algum motivo. Deve ter perdido a hora. O gordinho sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Ele tinha um mau pressentimento. Será que aquele meu irmão sénior de Arak descobriu que eu o traí? Nesse exato momento, a horda de fantasmas abriu caminho. O soldado fantasma de presas afiadas se aproximou.
Seu olhar de tigre varreu a multidão. Quando viu o gordinho atrás do gerente Qiu, ele o examinou atentamente. Você é Zhang Zengui. Ah. O gordinho respondeu. Sua mente estava a mil. Como esse cara sabe quem eu sou? E que olhar é esse? Antes que ele pudesse reagir, o soldado fantasma de presas afiadas fez uma reverência ao gerente Qiu. Gerente Qiu, você realmente cumpre sua palavra. Já que trouxeram a pessoa que a jovem senhorita queria. O rei fantasma, nosso mestre, certamente honrará sua promessa. Depois que eu levar este homem para a jovem senhorita confirmar, daremos a vocês uma resposta. O gerente Qiu ficou ligeiramente surpreso. Ele olhou de relance para o inquieto e apreensivo Zhang Zengui, que parecia pronto para fugir a qualquer momento. Uma fúria cresceu em seu peito. Então era esse cara. Ele é o tal do cafajeste. Não é à toa que ele sabia de tanta coisa. E ainda veio se oferecer. Pega ladrão que se faz de mocinho. Deve haver algum mal-entendido aqui. Zhang Zengui deu um passo para trás. Um gosto amargo subiu à sua boca. Pensando um pouco. Como ele poderia não entender? Aquele irmão sénior de Araque virou o jogo e o tramou. O gerente que o não perderia tempo conversando com o gordinho. Ele estendeu a mão e o agarrou, segurando o gordinho pelo pescoço. Ele liberou sua energia verdadeira. O gordinho amoleceu na hora. Se era mesmo o gordinho ou não, já não importava mais. Afinal, o outro lado pediu especificamente por ele. O gerente Qiu, sem dar chance para explicações, o jogou para o soldado fantasma de presas afiadas. Depois que o soldado levou o gordinho embora, o gerente Qiu, com o rosto sombrio, disse ao homem de meia idade ao seu lado. O pessoal da Academia Taoísta Wulian ainda não chegou. Devem estar chegando, de acordo com o plano. Hoje, de jeito nenhum podemos adiar mais. Mesmo que o rei fantasma Dul tente nos impedir. A Academia Taoísta Wulian enviará seus melhores especialistas para contê-lo. Não hesitaremos em romper relações se for preciso. O gordinho era segurado pelo soldado fantasma. Um vento negro surgiu sob seus pés, arrastando-o para o céu. Em um piscar de olhos, eles chegaram à cidade fantasma. O soldado fantasma não pousou. Ele balançou o gordinho no ar com uma só mão. O gordinho ficou pálido de medo, tremendo da cabeça aos pés. Uiá! Em um pavilhão não muito longe. Uma figura graciosa e esbelta. Uma fantasma com um olhar tímido e envergonhado, olhou para eles. Seu belo rosto se encheu de decepção. Ela se virou e voltou para o pavilhão. A expressão do soldado fantasma de presas afiadas ficou feia. Ele desceu para a cidade fantasma, carregando o gordinho. E o jogou casualmente em frente à prisão negra, envolta por uma névoa escura. Tranquei-no aí. O soldado fantasma de presas afiadas voou para longe. Da névoa negra, saiu um carcereiro. Ele avaliou o gordinho de cima a baixo, com um ar de desprezo. Realmente, não falta gente que não tem medo de morrer. Estão mesmo tratando nosso grande rei fantasma como uma instituição de caridade. Qualquer um se atreve a vir aqui para enganar e trapacear. Estão simplesmente pedindo para morrer. O gordinho, sem controle sobre o próprio corpo, foi jogado na prisão negra sem nenhuma surpresa. Quando a prisão negra voltou a ficar em silêncio, o gordinho, caído no chão, resmungava e praguejava entre dentes. De repente, uma voz familiar soou em seu ouvido. Irmão Júnior Zhang, o mundo é mesmo um ovo, não é? Assim que recuperou um pouco do controle do corpo, o gordinho virou a cabeça com dificuldade. Ao ver a pessoa na cela ao lado, seus olhos se arregalaram. Era o irmão sénior Qin. Você também está aqui. Depois disso, um silêncio mortal se instalou. Ambos pareciam sentir que se encontrar aqui era um tanto constrangedor. Quando o gordinho finalmente recuperou o controle total do corpo, ele se arrastou até a beira da cela. Sentou-se no chão com um baque. E, com um traço de admiração no rosto, juntou as mãos em um cumprimento para Qin Yang. Irmão sénior Qin, panela velha é que faz comida boa, não é? Não imaginei que você já tinha sacado tudo. E ainda virou o jogo para cima de mim. Impressionante, impressionante. Irmão Júnior Zhang, você me lisonjeia. A honra é minha. Qin Yang também juntou as mãos, retribuindo o cumprimento com um sorriso. Irmão sénior Qin, você que chegou primeiro. Como também foi capturado e trazido para cá. E se eu disser que foi de propósito? Você acreditaria? Ah! Zhang Zengui deu uma risada forçada, com uma expressão de até parece que eu vou cair nessa. Irmão sénior Qin, essa sua piada não teve a menor graça. Tudo bem, se não acredita, esquece. O pessoal da firma comercial Wanyong já chegou, certo? E os da Academia Taoísta Wuliang também vieram. O pessoal da firma comercial Wanyong de fato chegou. O gerente que o está liderando a equipe. Dizem que é um especialista poderoso dando cobertura na retaguarda. Quanto à Academia Taoísta Wuliang, eles ainda não chegaram. Dizem que é porque aquele gênio foi ferido. E corre o risco de ter seu nível de cultivo rebaixado. Eles estão bem irritados. Desta vez, é possível que um ancião venha pessoalmente para enfrentar o rei fantasma Dul. Zhang Zengui não escondeu nada. Depois de falar,
Um pensamento repentino lhe ocorreu. E ele perguntou casualmente. Irmão Sr. Qin. Você já está aqui dentro. Por que está perguntando sobre isso? Estou esperando que eles comecem a brigar. Para aproveitar o caos e fugir. Se não, porque você acha que eu me deixei ser capturado de propósito. Ah, irmão Sr. Qin. Você e suas piadas de novo. Se não quer falar, tudo bem. Zheng Zheng fez um bico. Perdendo o interesse na conversa. Não acredito e pronto. Qin Yang, vendo a reação de Zheng Zheng, não conseguiu segurar uma risada. Inventar mentiras dá muito trabalho. Quando se fala a verdade, ele não acredita. Ao ver esse sujeito chegar, Qin Yang soube que muitos cultivadores já haviam chegado. Mas a luta ainda não havia começado. Se não fosse por isso, o gordinho não teria sido jogado aqui para ser aprisionado. Muito provavelmente, teria sido despedaçado na hora. A firma comercial Wanyong, no fim das contas, não é grande coisa. O negócio é esperar pela Academia Taoísta Wuliang. Como a soberana incontestável num raio de 1000 milhas. Seu discípulo genial quase foi morto. Seria estranho se eles não tivessem nenhuma reação. Além disso, o local da ascensão do Lorde Taoísta Zixiao é aqui. A Academia Taoísta Wuliang definitivamente vai usar isso como pretexto. Eles vão partir para a briga. Se a coisa apertar, eles vão aproveitar a oportunidade. Para acabar com o Rei Fantasma Dul de uma vez por todas. Enquanto isso, na entrada da tumba fantasma de Inhuai, cultivadores e criaturas fantasmagóricas se enfrentavam. Todos esperavam a confirmação do resultado lá de dentro. Se pudessem evitar uma luta. Naturalmente, ninguém queria lutar. Especialmente o pessoal da firma comercial Wanyong. A força deles aqui não era grande coisa. Mas, infelizmente, esse assunto não podia mais ser adiado. Se a notícia se espalhasse e atraísse os verdadeiros pesos pesados, ninguém aqui ia conseguir nem as migalhas. O gerente Qiu, com uma cara fechada, só pensava em como poderia resolver a situação com o mínimo de perdas. Enquanto pensava, a névoa tênue ao redor de repente começou a ferver. Ondas de energia se espalharam por toda parte. Um vento sinistro uivava, agitando tudo. A terra tremia sem parar. Com um estrondo ensurdecedor. Todos na cena, fossem humanos ou fantasmas, sentiram um aperto no peito. E viram estrelas. Quando recobraram a consciência, a névoa densa parecia ter sido rasgada por um par de mãos gigantes. De dentro da tumba fantasma de Inhuai, era possível ver a paisagem do cemitério caótico lá fora. Até a cidade de Qingling podia ser vista ao longe. A multidão ficou pálida de espanto. Muitos gritaram em choque. Que brincadeira é essa? Quem foi que rasgou a barreira assim? Um cultivador do reino da Trindade. Não, espera. Será que é um grande cultivador do reino do mar divino? Em meio aos gritos de surpresa, um arco-íris divino carmesim surgiu no horizonte. Como uma ponte de luz conectando o céu e a terra. Em um piscar de olhos, ele mergulhou na tumba fantasma de Inhuai. A luz vermelha se dissipou. No ar, um ancião com a pele enrugada flutuava. Um dragão de fogo girava ao seu redor. Apenas por estar ali parado. A temperatura ao redor disparou. A névoa que cobria tudo foi dissipada pelo calor escaldante. Faíscas surgiam constantemente no ar. Pequenas fagulhas caíram na floresta sombria ao lado. Aquelas árvores de dezenas de metros de altura. Assim que eram tocadas por uma única faísca, viravam cinzas em um instante. A aura divina do fogo ardente. Eles trouxeram até mesmo uma energia espiritual fundamental da seita como essa. A Academia Taoísta Wuliang está planejando romper de vez com o Rei Fantasma Dul. O gerente que o encarou aquele dragão de fogo. Sua expressão ficou um tanto feia. Porque quem veio com a aura divina do fogo ardente era o ancião Shu Shen da Academia Taoísta Wuliang. O mestre daquele gênio que quase foi morto. Seu nome é Shen Cauteloso, mas ele não tem nada de cauteloso. Ele tem um temperamento extremamente explosivo. Já lutou com o Rei Fantasma Dul mais de uma vez. Desde sempre. O Rei Fantasma Dul se mantinha na dele. Nunca saía. Naturalmente, a Academia Taoísta Wuliang não queria iniciar um conflito. Mas desta vez, já que entregaram este artefato espiritual de ponta para Shu Shen, isso significa que eles estão prontos para virar a mesa de vez. E com certeza, Fantasminha Dul. Rasteje para fora e aceite sua morte. Se não sair, este velho vai queimar seu ninho de passarinho. Shu Shen berrou. Sua voz era como um trovão. Envolvida pela névoa de energia Yin. Disparou como uma bala de canhão em direção às profundezas da madeira fantasma de Inhuai. Nuvens negras se agitaram, transformando-se em um tsunami uivante. E colidiu com a força que vinha em sua direção. Bum, no meio do ar, um barulho caótico e estrondoso ecoou. Neste lugar que nunca vê a luz do dia. A madeira fantasma de Inhuai de repente clareou. Ong Mao, seu olho de galinha. Não pense que só porque você trouxe essa lata velha de fogo. Eu estava esperando por você. No ar, as nuvens negras se transformaram em um rosto fantasma que rugia. Ele se juntava e se dispersava, mudando de forma. Rapidamente se condensou em um cavalo negro com um chifre, com mais de 3 metros de altura. Nas costas do cavalo negro,
Surgiu do nada um homem de meia-idade, com rosto quadrado e barba. Um homem imponente, com uma aura de autoridade natural. O homem montava o cavalo negro, cavalgando pelo céu, quando o rei fantasma Dul estava prestes a chegar. E sua aura atingiu o ápice. Um grito explosivo ecoou. Na entrada da tumba fantasma de Inuai, homens e cavalos foram derrubados. O gerente Kyo e os outros cultivadores do estabelecimento de Fundação Juji soltaram um gemido abafado em uníssono. Seus rostos, já pálidos, tornaram-se mortalmente brancos. Imediatamente, cada um usou suas próprias técnicas para fugir da área de combate desses dois temperamentos explosivos. Apenas um grito foi capaz de ferir cultivadores do estabelecimento de Fundação Juji. Aqueles cultivadores do nível de nutrição de QI estavam em uma situação ainda pior. Nem sequer tiveram tempo de gritar. Uma grande área deles caiu de uma vez. Todos foram nocauteados pela onda de choque. Pequeno fantasma Dul. Eu já estava de saco cheio de você há muito tempo. Shu Shen, ao ver o rei fantasma Dul aparecer pessoalmente, em vez de ficar com raiva, ficou feliz. Ele foi ao seu encontro rindo alto. Uma luz vermelha brilhou. O dragão de fogo que se enrolava em seu corpo de repente se expandiu centenas de vezes. Transformou-se em um gigantesco dragão de fogo de milhares de metros de comprimento, envolto em um mar de chamas vermelhas. Ele avançou com tudo. No ar, luz de fogo e luz negra se chocaram. O ancião Shu Shen e o rei fantasma Dul começaram a lutar a sério. Parece que isso não vai acabar tão cedo. Vamos, organizem os homens imediatamente. Aqueles abaixo do estabelecimento de Fundação Juji, não venham se meter. Aqueles acima do estabelecimento de Fundação Juji, cada um por si. Chegamos lá primeiro e depois vemos o que fazer. O gerente Kyo tomou uma pílula de cura. Com uma expressão sombria, ele deu as ordens. Ele olhou novamente para o homem de meia-idade ao seu lado. Seu tom suavizou um pouco. Irmão Zhu, por favor, venha comigo. Você é um especialista em formações e restrições. Quando entrarmos lá, ainda precisaremos contar com você. Nós precisamos ir na frente. Caso contrário, quando o pessoal da Academia Taoísta Wuliang chegar, temo que perderemos a vantagem. Irmão Kyo, você está sendo muito gentil. Só posso dizer que farei o meu melhor. Felizmente, o homem de meia-idade assentiu. Sua expressão era calma. Enquanto eles invadiam a tumba fantasma de Inuai em grande número. Na prisão negra da cidade fantasma. Olhos de galinha vermelhos. Você sabe quem é? Qin Yang levantou a cabeça e olhou para o teto. Ele perguntou casualmente. HMPH, você nem sabe de uma coisa dessas. Aquele é o ancião Shu Shen da Academia Taoísta Wuliang. Ele e o rei fantasma Dul são inimigos mortais. Eles brigam a cada poucos anos. Eu já suspeitava que, depois que o rei fantasma Dul atacou o discípulo dele, o ancião Shu Shen não ficaria sem fazer nada. Que pena não poder assistir. Uma batalha entre mestres desse nível. É algo muito raro de se ver. O gordinho fez um bico. Com uma cara de arrependimento. Qin Yang continuou com a cabeça erguida. Com as orelhas em pé, ouvindo o movimento lá fora. Ele ignorou o gordinho. Irmão Sênior Qin. Os olhos do gordinho giraram. Com um sorriso malicioso no rosto. Você não disse que se deixou ser capturado de propósito. Agora não é a hora perfeita. Sem pressa, ainda não é a hora. Eles mal começaram a lutar. Qin Yang manteve as orelhas atentas. Ele ignorou completamente a provocação do gordinho. O gordinho sorriu, mostrando os dentes. Com um sorriso que não alcançava os olhos. Não demorou muito. Novamente, ouviu-se um barulho do lado de fora. Desta vez, a magnitude era muito maior. Antes, só se ouviam alguns gritos de raiva. Agora, era claramente o som de um grande contingente se mobilizando. Especialmente aqueles passos lentos e pesados. A cada passo, sentia-se um leve tremor na terra. Com certeza eram aqueles 4 espíritos gigantes se movendo. Ao sentir essa movimentação, Qin Yang tateou dentro de suas vestes. Ele tirou um jato de sangue, liso e arredondado. Lentamente, infundiu sua verdadeira essência. Injetando-a no jato de sangue. Dentro dele, surgiu a imagem etérea de um Buda com um chapéu alto. Da imagem etérea do Buda, só se via as costas. Não importava como ele girasse o jato de sangue. Tudo o que via eram sempre as costas. Com o surgimento dessa imagem etérea de Buda, a aura que emanava da luz de sangue estava repleta de uma tranquilidade antiga e serena. Naquela luz de sangue, havia até um toque de melodia zen que acalmava a alma. Qin Yang, segurando o jato de sangue, aproximou-se lentamente. A névoa fina que formava as paredes da cela imediatamente começou a ondular. Naturalmente, abriu-se para os dois lados. Qin Yang deu um passo e saiu. Atrás dele, a névoa fina voltou ao seu estado original. Um trompete de sangue. Na cela ao lado, o gordinho exclamou surpreso. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Jados de sangue são considerados de mau agouro. Geralmente são jados de boca ou cigarras de jade, colocados na boca dos mortos. Mas este jade de sangue era uma existência extremamente especial. Um talismã de jade usado por cultivadores budistas e taoístas. Este é um autêntico jade auspicioso.
ao usá-lo. Nenhum mal pode te invadir. Nenhuma maldade pode te tocar. Se um tesouro como este fosse vendido, mesmo sem contar a compra de recursos de cultivo, seria o suficiente para Qin Yang usar por 3 anos. Não importa o que seja essa névoa negra, ou que insetos venenosos ela contenha. Seu nível fundamental não seria muito alto. Naturalmente, seria completamente suprimido pelo trompete de sangue. Não é preciso matar os insetos venenosos na névoa negra. Repeli-los é moleza. Qin Yang saiu e lançou um olhar de soslaio para o gordinho. Você até que é bem informado. Irmão sénior Qin, meu bom irmão sénior. Leve-me com você. Eu sabia que o senhor, irmão sénior, é brilhante e divino. Com certeza não estava bufando. Mesmo que seja a cidade fantasma. O irmão sénior certamente pode entrar e sair como quiser. Se não fosse pela sua intenção. Como eles poderiam ter capturado o irmão sénior? Ah, irmão sénior. Não, não vá. Leve-me junto. Eu prometo seguir suas ordens como um cão fiel. Qualquer coisa que encontrarmos, darei tudo ao irmão sénior. Se o irmão sénior estiver de bom humor, pode-me dar 1 ou 2 coisinhas, já está ótimo. Eu, Zhang Zeng, juro pelos céus. Não estou brincando. Ah, irmão sénior, volta aqui. Eu sou realmente útil. Viajei por toda parte nestes anos. Minha força não é grande coisa. Mas eu já vi de tudo. O gordinho estava desesperado. Mas não ousava tocar naquelas paredes feitas de névoa negra. Desta vez, ele estava realmente borrado de medo. Ele não sabia qual seria o destino dos outros. Os cultivadores humanos lá fora e o rei fantasma Du já estavam lutando para valer. Quando tudo acabar, nenhum dos lados o deixaria em paz. Quando não havia esperança de escapar, tudo bem. Mas agora, uma grande oportunidade estava bem na sua frente. Não só poderia escapar, como também poderia aproveitar o caos para pegar umas coisinhas. O local onde o Lorde Taoísta Zixiao pintava. Este irmão sénior de Araque na minha frente tem um mapa. Deixar passar essa oportunidade seria mais doloroso do que matá-lo. Qin Yang já tinha andado metade do caminho para fora. Mas seus passos de repente pararam. Ele se virou e encarou o gordinho que o olhava com olhos de cachorrinho pidão. Quanto às promessas anteriores, Qin Yang considerou tudo papo furado. Mas aquela última frase sobre ser experiente. Não importa o quanto de exagero tivesse. Com certeza ele era mais experiente que o próprio Qin Yang. Irmão sénior Qin. Eu também sei como encontrar veias de dragão e pontos de acupuntura. Sou mestre em geomancia e feng shui. Minha maior especialidade é cavar túmulos e saquear tumbas. O gordinho ainda tagarelava sem parar, tentando provar sua utilidade. Qin Yang se virou e voltou. Ele olhou para o gordinho com um ar de desdém. Essa sua cara de pau. Eu admiro muito. Mesmo que eu não te salve. Você conseguiria escapar sozinho, não é? Não diga isso, irmão sénior Qin. Desta vez, eu estou realmente sem cartas na manga. Eu não tenho nenhum meio de escapar deste lugar. Este verme venenoso é chamado de verme devorador de ossos. Cada um deles é tão fino quanto um grão de poeira. A quantidade reunida aqui é simplesmente enorme. Além disso, eles não temem a morte. Se você os provocar, eles não descansarão até que você esteja morto. Eu realmente não tenho mais truques. A não ser por um método de controle muito específico. Apenas algo como uma trombeta de sangue. Um tesouro desse tipo pode repeli-los. O gordinho falava com muita sinceridade. Com uma expressão de quem aceitou seu destino. Das palavras do gordinho, provavelmente 99% era verdade. Mas o ponto mais crucial era definitivamente mentira. É por isso que ele conseguia parecer tão sincero. No entanto, o que ele disse. Qin Yang não acreditava nem numa vírgula. Caminhando até a cela do gordinho, Qin Yang abriu um leve sorriso. Irmão aprendiz Zhang, o irmão sénior aqui só estava brincando com você. Você acredita em mim? Acredito. Irmão sénior, eu acredito em tudo que o senhor disser. Certo, então. Qin Yang ficou um pouco sem palavras. Ele subestimou completamente o nível da falta de vergonha do gordinho. Tirar você daí não é problema. Continuaremos a explorar juntos. Afinal, sozinhos somos fracos. Usando a trombeta maligna para resgatar o gordinho. As pessoas nas celas ao redor começaram a olhar para Qin Yang com expectativa. Eles gritavam desesperadamente, implorando para que os salvasse. Me salve. Eu te dou 5.000 pedras espirituais. Um artefato mágico. Me tire daqui e será seu. Em meio aos gritos desesperados, Qin Yang fez ouvidos de mercador. Ele continuou caminhando sozinho em direção à entrada da prisão negra. Ele sabia muito bem que tipo de gente eram aquelas pessoas. Se os salvasse, com certeza eles o trairiam na mesma hora. Se não podemos sair, você também não pensa em ir a lugar nenhum. Percebendo que Qin Yang estava determinado a ignorá-los, alguém finalmente gritou. Ele sacou um artefato mágico e lançou um ataque contra Qin Yang. No entanto, assim que a luz espiritual do artefato brilhou, no instante em que tocou a névoa negra, aquela pessoa foi completamente envolvida pela névoa. Um grito agudo e miserável ecoou pela prisão negra. Em apenas 3 ou 4 respirações. Não sobrou nem o pó.
chegando em frente ao grande portão da prisão negra. O gordinho correu na frente. Irmão Sênior Qin, como eu poderia incomodar o senhor com isso? Deixe comigo. O gordinho foi até o portão. Ele ativou o lenço de seda preta enrolado em seu pulso. Ele escapou pela fresta da porta. E abriu o portão pelo lado de fora. No momento em que o portão se abriu, os dois guardas fantasmas entediados na entrada foram firmemente amarrados pelo lenço de seda preta do gordinho. O gordinho esticou a mão e puxou. O lenço de seda preta se apertou de repente. Com um baque, os dois guardas fantasmas explodiram em uma nuvem de energia fantasma e se dissiparam. Olhando para os lados, além daqueles dois guardas fantasmas, não havia mais ninguém. À frente, havia apenas uma névoa negra ainda mais densa. Qin Yang segurava a trombeta de sangue. Ele caminhou lentamente em direção àquela barreira de névoa negra. Leves ondulações começaram a aparecer. Os vermes devoradores de ossos foram repelidos. Qin Yang emergiu da névoa negra. Atrás dele, o gordinho seguia de perto. Depois de saírem, olharam para trás da cidade fantasma. Uma fresta de luz no céu estava bem ali. Contanto que saíssem da cidade fantasma, poderiam chegar ao local da pintura do Lorde Taoísta Zixiao. Justo quando os dois irmãos saíram, a mais de 100 zang de distância, uma mulher de vestido preto segurava um chicote preto com a ponta em forma de cabeça de cobra. Ela lutava fervorosamente com um belo jovem de uns 20 anos. O rosto de Qin Yang ficou verde na hora. Sem expressão, ele colou uma pilha de talismãs em si mesmo. Talismã da passada de vento, talismã da cigarra de outono, talismã do diamante dourado. Então, sem a menor hesitação, virou-se e meteu o pé. O gordinho levou um susto. E seguiu Qin Yang de perto. Enquanto corria, ele resmungava. Uma fantasma. Um discípulo interno da Academia Taoísta Wulian. Nenhum dos dois é boa coisa. Que se matem até a morte, que se dane. Eles não correram nem sem zangue. Quando o som da batalha atrás deles parou de repente, o gordinho olhou para trás. E quase se borrou de medo. Aquela fantasma, sabe-se lá que loucura deu nela. Com os olhos arregalados de raiva, rangendo os dentes, vinha perseguindo-os ferozmente. O brilho da espada do jovem cultivador atrás dela. Ela simplesmente ignorou, como se não tivesse visto. Mesmo que tivesse que aguentar um golpe, ela ainda queria persegui-los. Vendo isso, Qin Yang ficou ainda mais pálido. Ele a reconheceu no primeiro olhar. Aquela era de Fei. Essa garotinha está no reino do soldado fantasma. Da última vez, meu disfarce foi descoberto. Mas ela não deve saber como é meu rosto verdadeiro. Desta vez, quem sabe que método ela usou. No instante em que seus olhares se cruzaram, Qin Yang soube que a garotinha o havia reconhecido. Agora que foi pego, olhando para aquele ranger de dentes, aquele olhar de ódio profundo. Se ela realmente me pegar, com certeza será um destino pior que a morte. Claro, esse assunto definitivamente não pode deixar o gordinho cara de pau saber. Não posso deixá-lo pensar que a fantasma está atrás de mim. Então, é por causa da sua boca grande. Como diabos eu vou saber? O gordinho estava a ponto de chorar, mas não tinha lágrimas. Ele estava quase enlouquecendo. Para de falar e corre logo. Qin Yang corria de cabeça baixa, fugindo pela vida. Ele usou todos os talismãs que tinha em si mesmo. Enquanto corria, lamentava-se em silêncio. Dos pergaminhos do fim do caminho que fiz antes, apenas um deu certo. Pena que não era o de enfocar uma garça. Senão, eu já teria enfocado uma garça branca e vazado daqui faz tempo. Para que passar por todo esse perrengue? Qin Yang avançava de cabeça baixa. O gordinho, usando alguma técnica secreta desconhecida, corria de uma forma extremamente bizarra. A velocidade era altíssima. Ele se manteve colado na bunda dele o tempo todo, sem ficar para trás. Atrás, com o rosto sombrio, de Fei brandia seu chicote de serpente negra, rangendo os dentes, cavalgando um vento negro. Sua velocidade era ainda maior que a dos dois. Mais atrás, aquele bonitão da Academia Taoísta Wulian empunhava uma espada longa. Ele cavalgava o vento. Sua velocidade também não era lenta. Ele os seguia de perto, sem largar. Contudo, o rosto desse irmão mais velho mostrava um traço de confusão. Ele estava completamente perplexo com a situação. Parem, não corram. Fei gritou, rangendo os dentes. Ela arremessou o chicote de serpente negra em sua mão. Instantaneamente, a cabeça de serpente na ponta abriu a boca e sibilou. Ainda no ar, ele começou a crescer com o vento. Seu corpo se transformou em uma piton gigante negra de dezenas de metros de comprimento. Seu corpo colossal avançou em um arco. Materialização de energia espiritual, minha nossa. Qual é a dessa maluca? Eu só fui um pouco boca suja. Precisava disso tudo. O gordinho estava suando em bicas. Não se sabia se era pelo cansaço da corrida, ou pelo susto, ao ver a piton negra aparecer. A velocidade do gordinho, ao contrário, aumentou um pouco. Ele estava prestes a ultrapassar Qin Yang. Qin Yang nem sequer virou a cabeça. Com o movimento do braço, ele jogou para trás um punhado de talismãs. Chamas, gelo, pedras gigantes e ventos furiosos surgiram todos de uma vez.
Uma bagunça de ataques caóticos. Eles cobriram o céu e a terra, mirando na cabeça da Piton Negra. A Piton Negra abriu a boca e sugou com força. Fosse fogo ou gelo. Ela engoliu tudo de uma vez. 20 ou 30 talismãs. Além de atrasá-la por um instante. Não arranharam nem um fio de cabelo da Piton Negra. Irmão sénior, corre. Não gaste sua energia. Essa Piton Negra é uma materialização de energia espiritual. Não tem como a gente dar conta disso. O gordinho gritava, fazendo caretas. Toda a sua gordura corporal tremia descontroladamente. Ele também não olhava para trás. Totalmente focado em correr para frente. Qin Yang estava com uma expressão sombria. Ele parou de lutar em vão. Energia espiritual. A filha do rei fantasma é rica mesmo, hein? Eu mesmo não consigo comprar nem uma arma mágica de nível médio. E a mulher já saca uma arma espiritual assim que AGE. Eles já podiam ver o final da cidade fantasma. As construções altas foram ficando mais numerosas. A velocidade da Piton Negra diminuiu um pouco. Mas entre a saída dos fundos da cidade fantasma e o desfiladeiro. Este trecho era uma planície aberta. Era inevitável que fossem alcançados. Os olhos de Qin Yang giraram. Ei, irmão sénior aí atrás. Você sabia? Essa aí é a filha mais preciosa do rei fantasma Dul. Diu Xin, que os perseguia de perto. E ainda não entendia bem porque estava os perseguindo. Ficou atordoado. Quando olhou para Defei novamente. Seu olhar mudou. Irmão sénior, captura rápido. Deu uma mãozinha para o ancião Shu Shen. Quando chegar a hora, se o rei fantasma Dul se distrair um pouco, o ancião Shu Shen poderá derrotar seu arqui-inimigo. Talvez ele fique tão feliz que te aceite como seu discípulo pessoal. Desprezível, sem vergonha. Seu ladrãozinho pervertido. Defei estava tão furiosa que seu peito subia e descia violentamente. Seus pulmões estavam prestes a explodir de raiva. Sem que ela fizesse qualquer movimento visível. A Piton Negra que os perseguia implacavelmente abriu a boca e cuspiu. Grandes nuvens de névoa negra se espalharam. Em um piscar de olhos, a névoa se tornou invisível. Os dois à frente, correndo felizes como cães soltos da coleira. Imediatamente sentiram um cheiro adocicado e enjoativo. É veneno. Em apenas uma ou duas respirações. Os dois sentiram a respiração ficar difícil. A consciência começou a se apagar lentamente. Qin Yang ficou alarmado. Ele rapidamente ativou a trombeta de sangue. Uma luz sangrenta se espalhou, ondulando em camadas sobrepostas. Após a aparição daquela silhueta de Buda, um cântico zen ecoou, clareando a mente dos dois. Atrás deles, Diu Xin, que os perseguia implacavelmente. Finalmente não resistiu à tentação. Ele decidiu agir de verdade. Se ele realmente pudesse dar uma mãozinha. E ajudar o ancião Shu Shen a derrotar o rei fantasma Dul. Ser aceito diretamente pelo ancião como discípulo pessoal. A chance de herdar seu manto era pequena. Mas avançar de discípulo interno. Para se tornar um discípulo verdadeiro era bem alta. Mesmo que não desse certo. A recompensa, no mínimo, seria generosa. Além disso, ganhar a simpatia de um ancião. Isso valia mais do que qualquer outra coisa. Pensando nisso, como Diu Xin poderia se preocupar com outra coisa? Com um grito baixo. Ele brandiu a espada longa em sua mão. Com uma mão, ele formou um selo. Instantaneamente, feixes de luz de espada explodiram. Camada sobre camada. Como uma flor da noite desabrochando. Quando o florescer atingiu seu ápice, o brilho aumentou violentamente. A luz da espada cobriu o céu e a terra. Caindo como uma chuva torrencial sobre Defei. Defei rangia os dentes de ódio. Mas, neste momento, ela realmente não podia continuar perseguindo Qin Yang e os outros. Ela estendeu a mão e acenou, chamando de volta os escorpiões negros para se proteger. E entrou em combate com Diu Xin. Na Academia Taoísta Wuliang, não tem um que preste. Todos eles merecem morrer. Atrás, a batalha se tornou um caos. Os escorpiões negros se debatiam e lutavam freneticamente sob a chuva de espadas. Nuvens de poeira subiam. Por toda parte, prédios desmoronavam. Qin Yang seguia o gordinho, correndo sem parar. Correram loucamente por uma boa distância. Depois de confirmar que não seriam alcançados tão cedo, eles pararam para um breve descanso. Irmão sénior Qin, você conhece aquele Mauricinho? Não conheço, não. O gordinho ficou pasmo ao ouvir isso. Ele deu uma risadinha. E levantou o polegar. Boa. Irmão sénior Qin, você é mesmo rápido de raciocínio. Por um momento, achei que a gente ia morrer. Nas mãos daquela maluca. Será que aquela doida não vai pensar que nós também somos discípulos da Academia Taoísta Wuliang? Não importa o que ela pense. De qualquer forma, aquele bonitão é mais forte que ela. Não se engane por ela ter pedras espirituais na mão. Quem perde e quem ganha ainda não está decidido. Ah, é mesmo, irmão sénior Qin? Como você reconheceu aquela maluca? Chega de papo, vamos logo. Com a cara fechada, Qin Yang se recusou a responder à pergunta. Esse gordinho é cheio de truques. E é bem esperto também. Já sacou o ponto principal tão rápido. Se deixá-lo pensar mais um pouco,
Ele pode acabar percebendo que Defei estava atrás de mim. Os dois continuaram correndo por uma estrada plana. Depois de uns 2 ou 3 quilômetros, finalmente chegaram à fenda no céu que tinham visto antes. Abaixo, havia um abismo escuro como breu. Não dava para saber a profundidade. Os dois pararam na beira do penhasco, observando a água do rio despencar no abismo. Ele murmurou para si mesmo: Irmão Sénior Kin, tem certeza que é aqui? Você confia em mim ou não? Irmão Sénior, eu acredito em tudo que você disser. Se acredita em mim, então pule.